Olá, queridos! Bom dia! Estou aqui de volta. Ontem eu tive alguns problemas, não pude estar com vocês, mas os Zé Solange e Elaine deram conta do recado aí. Hoje nós estamos aqui para fazer alguns comentários e ver aí sobre o cristianismo puro. Eu e Pitoca! Pitoca está aqui também, com todos nós. Muito bem, queridos. Então vamos escutar esse livro que me parece muito interessante. Eu li um pouquinho o prefácio dele, ele traz uma visão do cristianismo sem colocar tendência, apesar de ele ter uma formação anglicana, se eu não me engano, ele não traz tendência alguma do cristianismo, né? Ele fala do cristianismo puro mesmo, da origem dele. Vamos ver o que ele nos traz aí e a gente vai fazendo alguns comentários pertinentes ao longo do caminho. Se tiver pergunta, faça a pergunta no chat, tá? Vamos interagir. Bora lá. Conduta cristã. CAPITUL1. As três partes da moral. Conta-se a história de um garoto em idade escolar a quem perguntaram sua opinião sobre quem era Deus. Ele respondeu que, até onde podia imaginar, Deus era o tipo de pessoa que está sempre bisbilhotando a vida de alguém que está se divertindo para então tentar ser um estraga-prazeres. E receio que esse seja o tipo de ideia que a palavra moralidade desperta na mente de boa parte das pessoas. Algo que interfere, algo que as impede de se divertir. Na verdade, as regras morais são instruções de uso da máquina humana. Toda regra moral existe para evitar um colapso, ou um superaquecimento, ou um atrito, no funcionamento dessa máquina. Eis porque essas regras, num primeiro momento, parecem estar constantemente interferindo nas nossas inclinações naturais. Quando lhe ensina como usar a máquina, o instrutor cá dizendo, não faça desse jeito. Porque é claro que há todo tipo de coisa que lhe parece correta e natural na maneira de lidar com a máquina, mas que, no fundo, não funciona. Alguns preferem falar de ideais morais em vez de regras morais, e sobre o idealismo moral em vez de obediência moral. Ora, é claro que é bem verdade que a perfeição moral é um ideal, no sentido de ser inalcançável. Por conseguinte, todo tipo de perfeição é, para nós, humanos, um ideal. Não podemos ter sucesso em ser motoristas ou tenistas perfeitos, nem ser capazes de traçar linhas perfeitamente retas. Mas há outro sentido em que seria muito equivocado chamar a perfeição moral de ideal. Quando uma pessoa diz que certa mulher, ou casa, ou navio, ou jardim é seu ideal, ele não quer dizer, a menos que seja um completo imbecil, que todo o resto do mundo tenha de ter o mesmo ideal. Em assuntos assim, temos o direito de ter gostos diferentes e, portanto, diferentes ideais. Mas é perigoso descrever alguém que tente com todas as suas forças manter a lei moral como uma pessoa de grandes ideais, porque isso pode levá-lo a achar que a perfeição moral é um gosto particular e pessoal, e que o restante de nós não tenha sido chamado a compartilhar dela, o que seria um erro grosseiro. O comportamento perfeito pode ser tão inalcançável quanto é a troca de marcha perfeita quando estamos dirigindo, mas se trata de um ideal necessário, prescrito para todos os seres humanos pela natureza própria da máquina humana, da mesma forma que a troca de marcha perfeita é um ideal prescrito para todos os motoristas pela natureza própria dos carros. E seria ainda mais perigoso achar que somos pessoas de grandes ideais, porque nos empenhamos em nunca jamais mentir, e não contar uma mentirinha ou outra, ou em jamais cometer adultério, em vez de cometê-lo raras vezes, e em não ser uma pessoa violenta, em vez de ser só um pouquinho violenta. Isso pode levá-la a se tornar uma pessoa arrogante e a achar que é alguém realmente especial, que mereceria ser elogiada por seu idealismo. Na verdade, você poderia esperar igualmente ser elogiado. Porque sempre que faz uma conta, tenta acertá-la. Com certeza, a aritmética perfeita é um ideal, mas você certamente acabará cometendo erros de cálculo. Porém, não há nada de muito sofisticado em tentar ser o mais preciso possível a cada passo de uma conta. Na verdade, é idiotice não tentar sê-lo, pois todo erro acabará gerando problemas posteriores, provavelmente aos outros e certamente a você mesmo. Sempre que falamos de regras e de obediência, em vez de ideais e idealismo, estamos nos fazendo o favor de nos lembrar desses fatos. Agora, vamos dar um passo além. Há duas formas pelas quais a máquina humana pode emperrar. Uma delas é quando os indivíduos humanos se afastam uns dos outros ou então chocam-se uns com os outros, prejudicando-se mutuamente pela trapaça ou pela provocação. A outra é quando as coisas vão mal dentro do indivíduo, quando as diferentes partes dele, suas diferentes faculdades e desejos, e assim por diante, se dissociam. Ou então interferem uma na outra. Você pode ter uma ideia mais clara disso imaginando-se como uma fragata de navios que esteja navegando em formação. A viagem só poderá ser um sucesso se, antes de tudo, os navios não colidirem uns com os outros nem se colocarem no caminho uns dos outros. E em segundo lugar, se cada navio estiver em condições de navegar e com os motores em bom funcionamento. O fato é que você não poderá ter nenhuma dessas duas coisas sem a outra. Se os navios continuarem a colidir, não vão ter condições de navegação por muito tempo. Por outro lado, se os lemes de navegação estiverem quebrados, não será possível evitar as colisões. Ou, se preferir, imagine a humanidade como uma banda tocando uma música. Para obter um bom resultado, você vai precisar de duas coisas. Cada instrumento individual tocado pelo instrumentista deve estar anado, e ao mesmo tempo, cada um também tem de entrar no tempo certo, de modo a produzir a harmonia musical. Mas há uma coisa que ainda não levamos em conta. Ainda não perguntamos a que lugar a frota está tentando chegar, e qual é a melodia que a banda está tentando tocar. Os instrumentos podem estar todos anados e harmônicos, mas, mesmo assim, o desempenho pode não ser um sucesso se eles tiverem sido contratados para apresentar músicas dançantes e, em vez disso, estiverem tocando marchas fúnebres. E por melhor que a frota possa ter navegado, sua viagem seria um fracasso se tivesse como destino não Nova York, mas, na verdade, chegasse a Calcutá. Então, a moralidade parece englobar três partes. Primeiro, o jogo limpo e a harmonia entre os indivíduos. Segundo, com o que poderia ser chamado de pôr em ordem ou harmonizar as coisas do lado de dentro de cada indivíduo. Terceiro, o propósito geral da vida humana como um todo, a nossa razão de ser, o rumo que a frota toda deveria estar tomando, a melodia que o maestro da banda deseja tocar. Você já deve ter notado que o homem moderno está quase sempre pensando no primeiro aspecto e esquecendo os outros dois. Quando as pessoas dizem nos jornais que estamos aspirando a padrões morais cristãos, eles normalmente querem dizer que estamos aspirando à gentileza e ao jogo limpo entre nações, classes e indivíduos. Isto é, eles estão pensando apenas no primeiro aspecto. Se uma pessoa fala o seguinte sobre algum projeto que ela deseja realizar, isso não pode estar errado, porque não prejudica ninguém. Ela só está pensando no primeiro aspecto. Ou seja, não importa o estado em que o seu navio esteja por dentro, desde que ele não colida com o navio ao lado, e é bem natural, quando passamos a pensar sobre a
Moralidade. Começarmos pelo seu primeiro elemento, as relações sociais. Até porque os resultados da má moralidade nessa esfera são tão óbvios e nos pressionam todos os dias. Guerra, pobreza, corrupção, mentiras e serviços de má qualidade. Além disso, se você se ativer somente ao primeiro aspecto, há relativamente pouca discussão com relação à moralidade. Quase todas as pessoas de todos os tempos concordaram, em tese, que os seres humanos devem ser honestos, gentis e ajudar uns aos outros, mas, embora fosse natural começar por aí, se o nosso pensamento sobre moralidade parar nesse ponto, seria o mesmo que não pensar em nada. Se não entrarmos no segundo aspecto, a ordem do lado de dentro. Queridos, é o seguinte, vou fazer uma pequena parada aqui de novo. Primeira parada. Tem uma confusão muito grande sobre moral, sobre ética. Eu não sei se ele vai entrar nesse lugar, mas eu quero estar esclarecendo isso para vocês, contextualizando, porque acho que vai ajudar na compreensão da leitura. Quando ele fala ser gentil, ser honesto, né? Ele colocou alguns atributos aí, né? Ele está falando a respeito da moral. E a questão da moral, ela tá diretamente ligada aos costumes de um povo. Tem um microfone aberto aí só. Está ligado aos costumes de um povo. Pode ser o costume cristão, pode ser um costume budista, pode ser um costume judeu, pode ser o costume hindu, pode ser o costume europeu, não importa. É o costume de um povo. Isso não tem regra, você não vai colocar regra, isso é sabido. Por exemplo, no Brasil não se come com a mão, mas você tem países orientais que se você comer com o garfo, é um desrespeito. Lá você come com a mão. No Brasil, você tem um parceiro, uma parceira. Se você tiver mais de um parceiro, é poligamia, está fora dos costumes morais do povo. Você vai lá na Arábia, o que quer que seja, o que as pessoas têm é o quê? É um cara tendo não sei quantas mulheres lá. E a moral diz que ele tem que bancar todas essas mulheres, etc. Então, a moral não tem certo e errado. E isso é uma coisa que precisa entender, que está ligado com os costumes de um clã, né? E o que é ética? Ética é aquilo que você constrói entre duas partes. Pode ser eu e Vandiane, pode ser eu, Luzia Solange, pode ser Luzia Solange e Vandiane. Então, a ética de Vandiane e Luzia Solange será diferente da minha com Luzia Solange. A ética que nós temos aqui nesse grupo é uma. No outro grupo do Zoom, são regras que você cria, com consequências. Você vai ter regras e vai ter consequências sobre essas regras. Né? Então, são as leis que são criadas, etc. Todo casal deveria ter acordos éticos. Isso evita muitos problemas. E os acordos éticos podem ser revistos a qualquer momento. Você não precisa, é isso aqui, lei pétrea, e não muda nunca mais. Não, né? Você revê esses acordos de tempo em tempo. Seus conceitos vão mudando, coisas vão assentando, ideias novas vão chegando, e isso vai sendo mudado. Então, os acordos éticos precisam ser revistos o tempo todo. Uma segunda coisa, uma outra questão que é importante dentro disso tudo, né, que é importante. O ditado, em terra de sapo, de cócoras ficarei. Essa é moral. A terra do sapo, ou seja, que foi constituído ali, né, eu tenho que saber a história. Eu vou na casa de alguém, preciso saber são os costumes dessa casa. Eu observo primeiro para poder seguir esses costumes, né? Agora, a ética é algo muito interessante, porque entre dois países, por exemplo, não é, Pituca? Você constrói acordos éticos. Isso que a diplomacia faz. E o mais interessante, que poucas pessoas sabem, é que 85% do que se conversa de ética entre duas partes é perfeitamente amigável. 85% se comunga. 10% mais ou menos, de 10% a 15%, são coisas que precisam ser discutidas. Olha, deixa eu dizer uma coisa, eu
caramba, eu concordo, mas não inteiramente. Nós precisamos achar o meio do caminho aí, precisamos conversar um pouco. Concordo, mas não aceito, aceito, mas não concordo, mas é palatável. 10 a 15% é um lugar em que você fala, eu consigo encontrar o acordo. 5% é onde está o pepino. Isso é o mais doido. As guerras, as brigas entre os casais e etc., se dão em 5%. Em que não se conversa. Porque se conversar, vai levar um tempo, mas você vai achar um jeito de acordar, fazer acordos éticos para que você possa estar comungando isso. Ok, dito isso, vamos continuar escutando. Eu penso que vai ficar mais audível agora para vocês isso. Dentro de cada ser humano, estaremos apenas nos enganando. Qual é a vantagem de dizer aos navios o rumo que devem tomar para evitar as colisões se, na verdade, eles não passam de banheiras velhas e enferrujadas, sem condições de navegabilidade? Qual é a vantagem de anotar no papel as regras do comportamento social, se sabemos que, na verdade, nossa ambição, nossa covardia, nosso mau humor e nosso orgulho nos impedirão de mantê-las? Não quero dizer com isso, nem por um instante, que não devamos pensar, e pensar bem, sobre aprimoramentos do nosso sistema social e econômico. O que quero dizer, isso sim, é que todo esse pensamento não passará de ilusão se não nos dermos conta de que só coragem e a generosidade dos indivíduos farão com que qualquer sistema funcione da forma adequada. É muito fácil eliminar os tipos particulares de corrupção ou opressão que prevalecem no atual sistema, mas enquanto os homens forem trapaceiros e opressores, eles encontrarão alguma nova maneira de dar continuidade ao velho jogo debaixo do novo sistema. Não é possível tornar os homens bons por lei, mas sem homens bons nunca se obterá uma boa sociedade, e é por isso que temos de continuar pensando no segundo aspecto, a moralidade que está dentro do indivíduo. Entretanto, acho que também não podemos parar por aí. Estamos chegando ao ponto agora em que diferentes crenças sobre o universo levam a comportamentos diferentes. À primeira vista, pareceria muito sensato parar antes do M da jornada e simplesmente nos limitar àquelas partes da moralidade que são consensuais entre todas as pessoas sensíveis. Mas será que estamos autorizados a fazer isso? Lembre-se de que a religião compreende uma série de declarações sobre os fatos que têm de ser necessariamente verdadeiras ou falsas. Se forem verdadeiras, então será possível inferir certo conjunto de conclusões sobre a navegação correta da frota humana. Se elas forem falsas, as inferências serão bem diferentes. Por exemplo, vamos retomar o caso daquele homem que diz que uma coisa não pode ser errada desde que não prejudique nenhum outro ser humano. Ele sabe muito bem que não deve danificar os outros navios do comboio, mas pensa sinceramente que tudo que quiser com seu próprio navio é exclusivamente da sua própria conta. Mas será que não faz toda a diferença o caso de um navio ser ou não sua propriedade pessoal? Será que não faz toda a diferença se eu sou, por assim dizer, o senhor da minha própria mente e do meu corpo, ou apenas um inquilino, que presta contas ao verdadeiro senhor? Se alguém me fez para seus próprios propósitos, então devo ter uma série de deveres que não teria se simplesmente fosse meu próprio dono. Repito, o cristianismo arra que todo ser humano viverá para sempre, e isso só pode ser verdadeiro ou falso. Agora, há muitas coisas que não seriam dignas de preocupação se fosse para eu viver apenas 70 anos, mas com as quais é bom eu me preocupar seriamente se tenho a perspectiva de viver eternamente. Talvez o meu mau humor ou minha inveja estejam só piorando gradativamente, tanto que o aumento em 70 anos não será muito perceptível, mas poderia ser um absoluto inferno em 1 milhão de anos. Na verdade, se o cristianismo for verdadeiro, o inferno é precisamente o termo técnico correto para o que isso seria. E a imortalidade faz essa outra diferença que, a propósito, tem uma relação com a diferença entre o totalitarismo e a democracia. Se os indivíduos vivem apenas 70 anos, então um Estado, ou uma nação, ou uma civilização que pode durar 1000 anos, são mais importantes do que um indivíduo. Todavia, se o cristianismo for verdadeiro, então o indivíduo não apenas é mais importante, mas incomparavelmente mais relevante, porque ele é perene. E a vida de um Estado ou de uma civilização, quando comparada com a dele, não passa de um sopro. Parece, então, que se formos pensar sobre moralidade, temos de pensar em todas as três partes, as relações entre os homens, os fatores interiores de cada pessoa, e as relações entre o homem e o poder que o criou. Podemos todos cooperar no primeiro aspecto, mas as discórdias começam no segundo e se tornam ainda mais sérias no terceiro. É lidando com o terceiro aspecto que as principais diferenças entre a moralidade cristã e a não cristã se revela. No restante deste livro, vou assumir o ponto de vista cristão, e abordarei o cenário todo numa perspectiva de como ele se congura se o cristianismo for verdadeiro. CAPITUL 2. As virtudes cardeais. A sessão anterior foi originalmente composta para ser irradiada na forma de uma breve palestra pelo rádio. Quando você só está autorizado a falar por 10 minutos, quase tudo tem de ser sacrificado em prol da brevidade. Um dos motivos principais para dividir a moralidade em três partes, juntamente com minha imagem dos navios em comboio, foi que essa me parecia a forma mais breve de dizer o que tinha de ser dito. Gostaria de apresentar agora outra maneira pela qual a ideia de moralidade foi dividida por autores antigos e que, embora fosse longa demais para eu usar no meu discurso anterior, é excelente. De acordo com esse esquema mais longo, há 7 virtudes. 4 delas são chamadas virtudes cardeais, e as outras 3 são as teologais. As cardeais são aquelas que todas as pessoas civilizadas reconhecem, ao passo que as teologais são aquelas que, em geral, somente os cristãos conhecem. Vou tratar das teologais mais adiante. Neste momento, falarei das 4 virtudes cardeais. A palavra cardeal não tem nada a ver com os cardeais da Igreja Católica. Ela vem da palavra latina que significa dobradiça da porta. Essas virtudes foram chamadas de cardeais porque eram, por assim dizer, cruciais. Ponto. São elas: prudência, temperança, justiça e fortaleza. A prudência significa o bom e prático senso comum, dar-se ao trabalho de pensar antes de agir e sobre as prováveis consequências de nossas ações. Hoje em dia, a maioria das pessoas quase nunca pensa na prudência como uma virtude. Na verdade, pelo fato de Cristo ter dito que só podemos entrar no mundo dele sendo como crianças, muitos cristãos têm a ideia de que você pode até ser um tolo, contanto que seja bonzinho. Mas isso é um equívoco. Em primeiro lugar, a maioria das crianças mostra bastante prudência quanto a fazer as coisas que são realmente do seu interesse e conseguem pensar nelas de maneira bastante razoável. Em segundo lugar, como bem destaca o apóstolo Paulo, nunca foi a intenção de Cristo que permanecêssemos crianças na inteligência. Pelo contrário, além de nos ter dito para sermos sem malícia como as pombas, devemos também ser astutos como as serpentes. Ele deseja um coração de criança, mas com intelecto de adulto. Ele quer que sejamos simples, sinceros, afetuosos e capazes de aprender, como é o caso das boas crianças, mas também quer cada partícula de inteligência que tivermos para estarmos alertas em sua obra e bem treinados para a batalha. O fato de você estar doando dinheiro para obras de caridade não significa dispensar descobrir se essa instituição é ou não fraudulenta.
O fato de você estar pensando sobre o próprio Deus, por exemplo, quando está orando, não significa que pode se contentar com algumas ideias infantis que você tinha aos 5 anos de idade. Certamente, é bem verdade que Deus não vai diminuir o amor que dedica a você nem deixará de usá-lo se por acaso você tiver nascido com um intelecto limitado. Ele tem espaço para pessoas dotadas de pouco senso, todavia, ele deseja que todos empreguem o senso que tiverem. O lema adequado não é, seja boa, queridinha, e deixe a inteligência para os espertos, mas sim, seja boa, queridinha. E não se esqueça de que isso significa ser o mais inteligente possível. Deus não se agrada nem mais nem menos dos preguiçosos mentais do que qualquer outro tipo de preguiçoso. Se você está considerando a possibilidade de se tornar cristão, devo alertá-lo para o fato de que está embarcando em algo que vai exigir você por inteiro, inclusive seu intelecto. Mas, felizmente, as coisas funcionam de modo contrário. Isto é, qualquer um que esteja tentando honestamente se tornar um cristão vai perceber logo que a sua inteligência está sendo aguçada. E um dos motivos por que se tornar cristão não requer nenhuma educação especial é que este tornar-se já é um tipo de educação. E é por esse motivo que um cristão sem formação escolar como Bunyan teve condições de escrever um livro que impressionou o mundo todo. Mais um pit stop. Olha que interessante aqui. Tem uma palestra que eu dou sobre os pecados capitais, que são os vícios de comportamento. E poucas pessoas sabem que os pecados capitais, ele tem a sua contraparte, que são as virtudes cardeais. Ele está falando sobre isso agora. Ele vai falar da temperança agora, falou da prudência. Isso tudo é contraparte. A temperança, se eu não me engano, é a virtude cardial da gula. Posso estar enganado, tá? Posso estar confundindo aqui, mas ele vai falar mais para frente disso, com certeza. E muito interessante ele falar essa coisa do bonzinho. Isso cai como uma luva para você, viu, Vera Lúcia? Aqui, particularmente, desse lugar da inocência, de perder a inocência, ser astuto. Astuto como a serpente, né? Deixar de ser bonzinho. Né? Não é bonzinho, é você ser bonzão. O que é o bonzinho? Aquele que quer se mostrar bonzinho. Quem que é o bonzão? É aquele que quer falar que é bom, que fez as coisas. Então, você não tem que ser nem bonzinho nem bonzão. Né? Você tem que fazer o que tem que ser feito. Ensinar o povo a pescar em vez de dar vara. Né? Não é você ficar doando para que você se livre da culpa toda. Muito interessante isso, né? Que você tem ter uma desenvoltura mental. E tem uma frase que eu falo, que eu acho que... Estão me escutando aqui? Cortou. Voltou. Sei lá porque cortou minha câmera. Alguém cortou minha câmera. E é muito interessante uma coisa que eu falo, preguiça mental é mortal, mata a alma. Nós temos que ter muita cautela com isso. Essas pessoas que falam, eu tenho preguiça de pensar, você tem que se afastar longe dessas pessoas. Só escuta, entendeu? E vai se afastando. Se vê no aniversário, se é um grande amigo, etc. Mas, cara, tem que pensar, tem que deixar de ser reativo, tem que ter inteligência emocional. .com.br. Se você quer se desenvolver, é esse lugar. Tem que botar o raciocínio e começar a ter maturidade emocional. Tá bom? Bora lá, vamos continuar. Estou curti esse cara. Bora lá. Temperança é, infelizmente, uma daquelas palavras que teve o seu sentido alterado. Atualmente, o termo também tem o significado de abstinência de bebidas alcoólicas, mas, na época em que a segunda virtude cardial foi batizada de temperança, ela não significava nada disso. A temperança não se referia especialmente à bebida, mas a todos os prazeres, e não queria dizer abstinência, mas sim usar de moderação na medida certa, sem ultrapassá-la. É um equívoco acreditar que todos os cristãos devem ser abstêmios. Islamismo, não o cristianismo, a religião que proíbe bebidas alcoólicas. É bem possível que seja dever de um cristão em particular, ou de todo cristão em determinadas ocasiões, abster-se de bebida forte, seja porque ele é o tipo de pessoa que não consegue beber sem passar do limite, seja porque ele está acompanhado de pessoas que têm tendência ao alcoolismo e não quer encorajá-las bebendo junto com elas. Mas o ponto em questão é que, por um bom motivo, ele se absterá de algo que não condena totalmente e até gosta de ver os outros apreciando. Uma das marcas do mau caráter é que ele não consegue abster-se de nada sem forçar todos ao seu redor a também abrirem mão daquilo, mas esse não é um modo cristão de ser. Um cristão pode se ver pronto para abrir mão de qualquer coisa por razões especiais, casamento, carne, cerveja ou cinema, mas, no momento em que começa a dizer que essas coisas são ruins ou esnoba outras pessoas que as praticam, terá perdido o rumo. O fato de a modernidade restringir a palavra temperança à questão da
Bebida trouxe um grande mal, uma vez que faz com que as pessoas se esqueçam de que também é possível ser intemperante com muitas outras coisas. Seja alguém que faz do golfe ou da motocicleta que possui o centro de sua vida, ou a mulher que devota seus pensamentos às roupas, ao jogo ou ao seu cachorro. Essa pessoa está sendo tão intemperante quanto aquela que se embriaga todas as noites. É claro que isso não é tão facilmente perceptível, visto que o vício no jogo ou no esporte não faz você cair e ficar largado no meio da rua. Mas Deus não se deixa levar pela aparência. A justiça significa muito mais do que o tipo de coisa que acontece nos tribunais. Trata-se do velho nome para tudo que devemos agora chamar de jogo limpo, e isso inclui honestidade, reciprocidade, veracidade, cumprimento de promessas e todo esse lado da vida. A fortaleza, por sua vez, inclui ambos os tipos de coragem, aquela que nos leva a encarar o perigo, como a do tipo que nos faz suportar a dor até o M. Gooks, coragem, bravura talvez seja a palavra no inglês moderno que mais se aproxime disso. Você irá notar, é claro, que não pode praticar nenhuma das demais virtudes por muito tempo sem ter de recorrer a essa. Há mais um ponto sobre as virtudes que devemos ressaltar. Existe uma diferença entre praticar uma ação particularmente justa ou temperante e ser uma pessoa justa e temperante. Um jogador de tênis mediano pode fazer uma boa jogada de vez em quando, mas você só considera bom tenista uma pessoa cujos olhos, músculos e nervos foram tão bem treinados que agora é possível com neles, pois estes possuem certo tônus ou qualidade que está presente mesmo quando essa pessoa não está jogando. Da mesma forma que a mente do matemático manifesta certo hábito e visão que podem ser notados mesmo quando ele não está fazendo cálculos. Da mesma forma, uma pessoa que persevera em praticar ações justas no now obterá qualidade de caráter. Neste momento, é a essa qualidade, e não às ações particulares, a que nos referimos quando falamos de virtude. Essa distinção é importante pela seguinte razão. Se pensássemos apenas nas ações particulares, poderíamos estar promovendo 3 ideias erradas. 1. Poderíamos acreditar que, desde que se faça a coisa certa, não faz diferença como ou por que fazemos, se você a fez de propósito ou sem querer, de forma emburrada ou alegremente, com medo da opinião pública ou por sua conta e risco. Mas a verdade é que agir corretamente por motivos errados não ajudará a construir a qualidade interna ou caráter chamado de virtude, e é essa qualidade ou caráter que realmente importa. Se um péssimo jogador de tênis bate na bola com muita força, não porque ele vê que é necessário usar mais ou menos força, mas porque perdeu a cabeça, se tiver sorte. O lance pode até ajudá-lo a ganhar um jogo em particular, mas não vai ajudá-lo a se tornar um jogador com hábil. 2. Poderíamos acreditar que Deus requer simplesmente a obediência a um conjunto de regras, quando o que ele realmente deseja são pessoas com qualidades singulares em seu interior. 3. Podemos achar que as virtudes são necessárias apenas para a vida presente, que na vindoura poderíamos deixar de ser justos, uma vez que não há motivos para discórdias, e deixar de ser corajosos, porque já não haverá mais nenhum perigo. Mas é bem verdade que provavelmente não vai haver ocasião para ações corajosas no mundo vindouro, mas haverá toda ocasião para ser o tipo de pessoa que só podemos nos tornar praticando tais atos no presente. A questão não é que Deus vai impedir seu ingresso na eternidade se você não demonstrar certos traços de caráter. O ponto é que, se as pessoas não possuírem pelo menos uma noção dessas qualidades dentro delas, então não haverá condições externas capazes de produzir um céu para elas. Isto é, não haverá condições que possam fazê-las felizes com o tipo de felicidade intensa, forte e inabalável que Deus deseja para nós. CAPITUL3. Moralidade social. O passo inicial para uma visão clara do exercício da moralidade cristã entre os homens é reconhecer que nesse departamento, Cristo não veio para pregar nenhuma novidade do ponto de vista moral. A regra de ouro do Novo Testamento, faça com os outros o que gostaria que fizessem com você, é o resumo do que todas as pessoas no fundo sempre souberam ser o certo. Os grandes mestres da moral nunca introduzem morais novas, são charlatões que fazem isso. Como o Dr. Johnson 14 disse certa vez, é bem mais frequente termos de lembrar as pessoas das coisas do que as instruir. A verdadeira missão de todo mestre de moral é a de insistir em nos trazer de volta, de tempos em tempos, para os bons e velhos princípios que todos nós desejamos muito perder de vista. É como conduzir um cavalo sempre de volta à cerca que ele se recusou a pular, ou trazer a criança sempre de volta à parte da lição da qual ela desejava fugir. O segundo ponto que precisa ficar claro é que o cristianismo não tem, e não professa ter, um programa político detalhado para aplicar o faça com os outros o que gostaria que fizessem com você a uma sociedade específica em um momento particular. Nem poderia ter. Ele vale para todos os seres humanos de todos os tempos, e o programa específico que se adequasse a um lugar e tempo não se adequaria a outro. Além do mais, não é assim que o cristianismo funciona. Quando ele ordena que se alimentem os que passam fome, não ensina culinária, e quando manda que se leiam as escrituras, não dá aulas de grego e hebraico, tampouco de gramática. O cristianismo nunca teve a intenção de substituir ou suplantar as artes, as ciências humanas comuns. Antes, assume a função de um diretor, que atribui a tarefa certa a cada um, e de uma fonte de energia que oferece vida nova a cada um, desde que este se coloque à sua disposição. As pessoas dizem que é a igreja que deve assumir a liderança, mas isso só será verdade se for encarado da maneira certa. Do contrário, não será verdade. Por igreja, talvez queiram dizer todo o corpo de cristãos praticantes. E quando dizem que a igreja deve nos dar o norte, talvez queiram dizer que alguns cristãos, aqueles que por acaso têm os talentos certos para isso, devem se tornar economistas e estadistas. O que significa que todos os economistas e estadistas devem ser cristãos, que todo o seu esforço na política e na economia deve ser direcionado para colocar em prática ou faça com os outros o que gostaria que fizessem com você. Se isso ocorresse, e se estivéssemos realmente dispostos a assumir isso, então deveríamos achar a solução cristã para nossos problemas sociais num piscar de olhos. Mas é claro que, quando as pessoas pedem à igreja que lhes dê o norte, a maioria delas quer dizer que deseja que o clero estabeleça um programa político, o que seria patético. Os clérigos são aquelas pessoas especiais dentro da igreja que foram treinadas e separadas para cuidar do que nos diz respeito enquanto criaturas que viverão eternamente. Contudo, estamos pedindo que eles façam um trabalho bem diferente para o qual não foram treinados. Na verdade, esse papel é nosso, dos homens leigos. A aplicação dos princípios cristãos, digamos, ao sindicalismo ou à educação, deve vir dos sindicalistas e educadores cristãos. Da mesma maneira que a literatura cristã vem de romancistas e dramaturgos cristãos, e não da bancada de bispos que se juntam para tentar escrever peças e romances nas horas vagas. Da mesma forma, o Novo Testamento nos dá um indício bastante claro, sem entrar em detalhes, de como seria uma sociedade inteiramente cristã. Talvez ele nos dê mais do que possamos suportar. Ele nos diz que não devem existir passageiros clandestinos ou parasitas. Se uma pessoa não trabalhar, não deve comer. Todos devem trabalhar com as próprias mãos e o que é mais importante, o trabalho de todos deve produzir algo bom, isto é, não deve gerar produtos de luxo tolos e, em seguida, propagandas ainda mais tolas para nos persuadir a comprar tais produtos. Também não deve haver lugar para ostentação ou pretensiosidade, nada de nariz empinado. Até aí, uma sociedade cristã seria o que atualmente se denomina de esquerda. Por outro lado, o Novo Testamento estará sempre insistindo na obediência, a obediência e marcas externas de respeito. De todos nós a magistrados nomeados de forma apropriada, das crianças aos pais, temo
que isso não será nada popular, de esposas aos maridos. Acrescente-se a isso o fato de que a sociedade deve ser alegre, uma comunidade cheia de cantoria e regozijo, e que encara a preocupação e a ansiedade como um erro. A cordialidade é uma das virtudes cristãs, e o Novo Testamento abomina o que chama de pessoas intrometidas. Se houvesse tal sociedade e fossemos visitá-la, penso que voltaríamos com uma impressão curiosa. Sentiríamos que a vida econômica lá é bem socialista, e nesse sentido, avançada, mas que, para compensar, sua vida familiar e seu código de comportamento parecem bem à moda antiga. Quem sabe até a veríamos como uma sociedade cerimoniosa e aristocrática. Todos nós apreciaríamos partes dela, mas temo que bem poucos a apreciaríamos por inteiro. É exatamente isso que se esperaria se o cristianismo fosse o plano completo para a máquina humana. Todos nós nos afastamos desse plano completo de diferentes maneiras, e cada um de nós deseja substituir o plano original por seu próprio plano. Você vai se deparar com isso diversas vezes com relação a qualquer coisa que seja realmente cristã. Cada um é atraído por uma parte e deseja extrair só este aspecto, abandonando o resto. Eis porque nunca avançamos muito. E eis porque pessoas que estão lutando por coisas bastante opostas podem ambas dizer que estão lutando pelo cristianismo. Passemos agora a outra questão. Há um conselho que nos foi legado pelos gregos pagãos da antiguidade, pelos judeus do Antigo Testamento e pelos mestres cristãos da Idade Média, mas que foi inteiramente desprezado pelo sistema econômico moderno. Todos eles nos disseram para não emprestarmos dinheiro a juros, e emprestar dinheiro a juros, o que chamamos de investimento, é a base de todo o nosso sistema. Mas pode ser que isso não implique que estejamos errados. Alguns dizem que quando Moisés, Aristóteles, os cristãos concordaram em proibir os juros, ou como eles a chamavam, a usura, eles não poderiam prever as sociedades anônimas e que eles estavam pensando apenas naquele que empresta dinheiro de forma privada. Portanto, não precisaríamos nos preocupar com o que eles disseram. Não me cabe responder a essa questão. Não sou economista e simplesmente não sei se o sistema de investimentos é responsável pelo estado em que estamos. E é aqui que um economista cristão vem bem a calhar. Mas eu não seria muito honesto se omitisse o fato de que três grandes civilizações concordaram, ou assim parece à primeira vista, em condenar precisamente aquilo em que baseamos toda a nossa vida. Mais um ponto e encerro. Na passagem em que o Novo Testamento diz que todos devem trabalhar, a justificativa é para ter algo a dar aos necessitados. Caridade, dar aos pobres, é uma parte essencial da moralidade cristã, na parábola amedrontadora das ovelhas e dos bodes. Esse parece ser o ponto-chave em que tudo mais está baseado. Certas pessoas têm dito que a caridade deveria ser desnecessária e que, em vez de doar aos pobres, deveríamos estar trabalhando por uma sociedade em que não houvesse pobres a quem doar. De certa maneira, elas podem até estar certas em dizer que devemos produzir esse tipo de sociedade, mas se alguém pensa que nesse meio tempo pode parar de fazer doações, rompe, assim com toda a moralidade cristã. Não creio que devemos dinheiro o quanto se deve dar. Temo que a única regra segura seja dar mais do que nos sobra. Em outras palavras, se o nosso gasto com conforto, luxos, diversões, etc., estiver no mesmo patamar do que aqueles que têm o mesmo ganho que nós, provavelmente estamos doando bem pouco. Se nossa caridade não nos pesar ao menos um pouco, então diria que está pequena demais. Deveria haver coisas que desejaríamos fazer, e não podemos porque nosso gasto com a caridade as impossibilita. Por enquanto, estou falando de caridade no sentido comum da palavra. Casos particulares de necessidades entre os próprios parentes, amigos, vizinhos ou funcionários dos quais Deus, por assim dizer, nos possa tomar conhecimento, poderão demandar muito mais, ao ponto de enfraquecer ou pôr em risco nossa própria situação. Para muitos de nós, o grande obstáculo à caridade não está em nosso estilo de vida luxuoso ou em desejar mais dinheiro, mas sim em nosso medo da insegurança. Saiba que isso quase sempre é uma tentação. Às vezes é o nosso orgulho que impede nossa caridade, uma vez que somos tentados a gastar mais do que devemos em formas demonstrativas de generosidade, gorjetas, hospitalidade, e menos do que devemos com aqueles que realmente necessitam de nossa ajuda. Pequena pausa de novo aqui. E Caritas. Isso também tem a ver com um dos vícios de comportamento, que é a gula, mas também a soberba, a avareza. Ser caritas, ser caridoso. Eu quero lembrar aqui algo que eu tenho ressaltado com uma certa frequência. Só é possível doar aquilo que você tem. Nós estamos no quarto pilar do 12 em 12, vamos passar para o quinto amanhã, que é o pilar da abundância, que é, simplesmente, esse fluxo de dar e receber. Não é, Vera Lúcia? Fluxo de dar e receber. Só dá para a gente dar o que a gente tem. Se a gente não tiver, não dá para doar. E doar aquilo que não vai subtrair. Isso é muito importante. Então, não adianta ficar chorando de dizer, mas eu tenho que doar. Então, se você sabe que você tem que doar, que isso faz parte do sistema, faz parte do sistema. Então, você tem que produzir. Não dá para você doar o que você não tem, porque você tem que doar. Então, eu tenho que doar. Então, é mais importante doar ou produzir? Produzir. Esse é o mais importante. O mais importante é você prosperar. Esse é o mais importante. Precisa ter isso claro. Prospera, e aí você multiplica e doa aquilo que você está tendo de excedente. Caritas. Ser caridoso, mas de uma forma inteligente. E agora, antes de encerrar, vou me arriscar a levantar uma suspeita de como essa parte do livro pode ter afetado os leitores. Suspeito que os de esquerda estejam furiosos por eu não ter me aprofundado nessa direção e que outras pessoas de orientação oposta estejam furiosas por eu ter ido longe demais. Se assim for, isso traz à tona o verdadeiro empecilho para a
Concepção de um projeto de sociedade cristã. A maioria de nós não examina o cristianismo a fundo para descobrir o que ele realmente diz. Nós o abordamos na esperança de encontrar nele apoio para as nossas próprias perspectivas partidárias. Estamos mesmo à procura de um aliado onde, na verdade, nos é oferecido um mestre ou um juiz. Eu também sou assim. Há trechos desta sessão que eu gostaria muito de deixar de fora. E esse é o motivo pelo qual tais conversas não resultarão em nada menos que percorramos um caminho bem mais longo. Uma sociedade cristã não despontará enquanto a maioria de nós não a desejar realmente. E não vamos desejá-la enquanto não nos tornarmos cristãos de verdade. Eu poderia acabar repetindo a frase: faça com os outros o que gostaria que fizessem com você até cansar. Mas só poderia aprender a amar o meu próximo como a mim mesmo se aprender a amar a Deus. E só poderia amar a Deus se aprender a obedecer. E assim como eu já o havia alertado, somos conduzidos a níveis mais profundos, levados de questões sociais para questões religiosas, pois devagar se vai ao longe. 14 Samuel Johnson, de 1709 a 1784, notável escritor, moralista e pensador inglês. Contribuiu em diversas áreas para a literatura inglesa e teve grande impacto na vida de Lewis. N.I. CAPITUL4. Moralidade e psicanálise. Eu disse que só teremos uma sociedade cristã quando a maioria das pessoas professar o cristianismo. Mas é claro que isso não significa que podemos adiar nosso empenho pela sociedade até esse dia imaginário no futuro longínquo. Significa, na verdade, que devemos executar duas tarefas imediatamente. 1. A de tentar ver como a regra faça com os outros o que gostaria que fizessem com você se aplica em detalhes à sociedade moderna. E 2. A de se tornar o tipo de pessoa que realmente aplicaria essa regra se soubéssemos como fazê-lo. Gostaria de começar agora a tecer considerações sobre qual é a ideia cristã de homem bom, a especificação cristã para a máquina humana. Antes de eu entrar em detalhes, há 2 pontos mais gerais que gostaria de ressaltar. Primeiro, já que a moralidade cristã reivindica ser uma técnica para colocar a máquina humana em ordem, acho que você gostaria de saber como ela se relaciona com a outra prática que parece fazer uma reivindicação semelhante da psicanálise. Neste momento, é preciso estabelecer uma distinção muito clara entre a técnica e as teorias médicas reais dos psicanalistas, é a visão losóca geral do mundo que Freud e alguns outros pensadores acrescentaram a ela. Esta última, a losa de Freud, é diretamente contraditória à de outro grande psicanalista, Jung. Além do mais, quando Freud fala sobre como curar neuroses, está falando como um especialista em sua própria matéria, mas quando tenta abordar a losa geral, fala como um amador. Por isso, o mais sensato é dar atenção a ele em um caso e não no outro, e é isso que eu faço. Estou mais bem preparado para fazer isso porque descobri que, quando Freud discorre sobre assuntos que não são sua especialidade e dos quais por acaso eu entendo bem, como é o caso do assunto linguagem, ele é bastante ignorante. Mas a psicanálise em si, tirando todos os acréscimos losócos que Freud e outros deram a ela, não é nem um pouco contraditória ao cristianismo. A prática da psicanálise se sobrepõe à moralidade cristã em alguns pontos, e não seria má ideia se todas as pessoas soubessem alguma coisa a esse respeito. Todavia, elas não seguem o mesmo rumo o tempo todo, pois as duas práticas alcançam resultados bastante diferentes. Quando uma pessoa toma uma decisão moral, há duas coisas envolvidas. Uma delas é a tomada de decisão, há outros diversos sentimentos, impulsos, etc., que constituem seu estilo psicológico e que são a matéria-prima de suas escolhas. Mas essa matéria-prima pode ser de 2 tipos. Ela pode ser o que chamamos de normal, podendo consistir do tipo de sentimentos comuns a todas as pessoas, ou então, pode consistir de sentimentos bem pouco naturais decorrentes de distúrbios presentes em seu subconsciente. Assim, o medo de coisas que são realmente perigosas seria um exemplo do primeiro tipo, ao passo que um pavor irracional a gatos ou aranhas seria um exemplo do segundo tipo. O desejo de um homem por uma mulher seria do primeiro tipo, já o desejo pervertido de um homem por outro seria do segundo. Então, o que os psicanalistas se propõem a fazer é eliminar os sentimentos anormais, isto é, dar ao homem uma matéria-prima melhor para suas escolhas. A moralidade se ocupa da própria tomada de decisão. Vamos colocá-lo nos seguintes termos. Imagine 3 homens que vão à guerra. Um tem o sentimento natural de medo perante o perigo que todo ser humano sente, e ele o vence por um esforço moral, tornando-se um homem corajoso. Vamos supor que os outros 2 tenham medos exagerados, irracionais, que nenhum esforço moral é capaz de vencer em consequência do conteúdo de seu subconsciente. Suponha agora que um psicanalista apareça e cure esses 2, isto é, coloque os 2 de volta na situação original do primeiro homem. Bem, neste momento, o problema psicanalítico terá terminado, mas o problema moral começa porque, agora que estão curados, esses 2 homens podem tomar rumos bem diferentes. O primeiro poderá dizer: graças a Deus me livrei daquelas bobagens. Em N poderei fazer o que sempre quis fazer, servir ao meu país. Mas o outro poderá dizer: bem, estou feliz por me sentir relativamente tranquilo diante do perigo. Mas isso não muda o fato de que esteja, como sempre, determinado a pensar primeiro em mim, e sempre que puder, a deixar os outros camaradas fazerem o trabalho arriscado por mim. Aliás, uma das coisas boas quando eu me sinto menos amedrontado é que agora eu posso cuidar de mim mesmo com muito mais ciência e ser mais esperto para esconder esse fato dos outros. Essa diferença é puramente moral, e os psicanalistas não podem fazer nada para mudá-la. Por mais que você aperfeiçoe a matéria-prima do homem, continuará se deparando com outra coisa: o livre-arbítrio real do ser humano frente à situação que lhe foi apresentada, seja para colocar a sua própria vantagem em primeiro lugar, seja para colocá-la em último. E esse livre-arbítrio é a única coisa com a qual a moral se ocupa. O mau estado do material psicológico não é um pecado, mas sim uma doença. Não é motivo para arrependimento, mas para cura. E a propósito, isso é muito importante. Os seres humanos se julgam uns aos outros por suas ações externas, mas Deus os julga pelas suas escolhas morais. Pausa de novo. Aqui precisa adequar uma coisa. Ele se equivoca. Ele se contradiz no que ele está dizendo. É muito interessante isso. Quando ele traz a questão da psicanálise, e ele traz a história do livre-arbítrio. O que a terapia e a psicanálise, ou os psicólogos, etc., caminham quando livra a pessoa daquele lugar, ele deixa exatamente esse livre-arbítrio poder agir. Em que você não deixa de fazer ou deixa de fazer uma coisa por culpa, mas sim por consciência. Se livra daquele lugar e te deixa a plena consciência. Não foi seu pai que fez, não foi sua mãe que fez, foi você que fez. A responsabilidade é sua. Ponto na história. A partir do momento que você assume essa responsabilidade, você sabe que vem de você a história, você pode dizer: vou para cá ou vou para lá. Você assume esse livre-arbítrio. Você não
Você não passa mais para o outro. A sociedade é a culpada, meu pai é o culpado, quem é culpado, ou Deus é o culpado. Na realidade, o equívoco que eu noto aí na fala dele é que, a partir do momento que a psicanálise ou a psicologia, ou o que quer que seja o terapeuta, consegue colocar a pessoa diante disso, da própria responsabilidade, né? Ele está fazendo com que a pessoa tenha a possibilidade de assumir o seu livre-arbítrio ou não. O psicólogo não vai dizer siga para cá ou siga para lá. Ao contrário. Ele vai ajustar o negócio para a pessoa poder olhar e falar, bom, vou para aqui ou vou para ali. Que é a mesma coisa que Deus faz. Né? Você tem o livre-arbítrio de ir para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, para o fundo ou para frente, para o quente ou para o frio. E você vai ter consequências por isso, causa e efeito. Simples assim. É assim que o mundo anda. Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Está claro? Está redondo aí? Tudo bem? Tinha entrado alguém aqui mais? Saiu. Eu vi alguém entrando a mais? Ô, Vandiane, quer falar alguma coisa? Não, tá bem claro. Uma boa... E as suas explicações também têm ajudado muito, sabe? Na compreensão. Que legal. Essa é a intenção. Que bom que você valida. Muito bom. Se tiver alguma confusão aí, para e me pergunta, tá? Que a gente esclarece. Quando um neurótico que tem horror patológico a gato se força a pegar um gato no colo por algum bom motivo, é bem possível que, aos olhos de Deus, ele tenha demonstrado mais coragem que um homem saudável poderia ter mostrado ao conquistar o Vitória Cross. 15. Se uma pessoa que tenha sido pervertida desde a infância e ensinada que a crueldade é a coisa certa, praticar um ato de bondade por menor que seja, e se abstiver de cometer alguma crueldade em potencial, e com isso, quem sabe, correr o risco de se tornar motivo de chacota entre companheiros, é possível que, aos olhos de Deus, ela esteja fazendo mais do que eu e você estaríamos fazendo se dessemos a vida por um amigo. O inverso é igualmente verdadeiro. Alguns de nós que parecemos bastante gentis podemos, na verdade, ter dado tão pouco valor a uma boa hereditariedade e uma boa criação que acabamos sendo piores do que aqueles a quem chamamos de monstros. Será que podemos ter certeza sobre como seria nosso comportamento se tivéssemos herdado um arcabouço psicológico sobrecarregado, uma má criação e, ainda por cima, tivéssemos ascendido ao poder, como foi o caso, por exemplo, de Himmler, 16 por isso. Os cristãos são instruídos a não julgar. Só vemos os resultados daquilo que as escolhas humanas fazem com a sua matéria-prima, mas Deus não julga o indivíduo pela sua matéria-prima bruta, mas sim pelo que este fez com ela. A maior parte do arcabouço psicológico provavelmente é devida ao seu corpo. Quando o corpo morre, tudo isso cai por terra e o verdadeiro homem interior, aquela que toma as decisões que tirou o melhor ou o pior proveito do seu material cara desnudo. Todo tipo de coisas boas que pensamos serem nossas, mas que na verdade se davam em virtude de um bom metabolismo, vão cair por terra para alguns de nós. Assim também toda a perversidade que se dava em decorrência de complexos ou de má saúde cairá por terra para outros. E então, pela primeira vez, veremos uns aos outros como realmente somos. Pode esperar surpresas. E essa ramação me conduz ao segundo ponto. As pessoas muitas vezes pensam que a moralidade cristã é uma espécie de barganha em que Deus diz: se você mantiver um monte de regras, vou recompensá-lo. E ai de você se não user. Não acho que essa seja a melhor forma de encará-la. Em vez disso, eu diria que, toda vez que você faz uma escolha, está transformando sua parte central, seu eu interior, a parte que toma as decisões, em algo um pouco diferente do que era anteriormente. E tomando sua vida como um todo, com todas as suas inúmeras escolhas, você estará, ao longo de toda a vida, transformando esse seu interior numa criatura celeste ou numa criatura infernal, ou seja, em uma criatura que está em harmonia com Deus, com as outras criaturas e consigo mesma, ou em uma que está em estado de guerra e ódio com Deus, com as demais criaturas e consigo mesma. Ser um tipo de criatura é o paraíso, ou seja, é alegria e paz, conhecimento e poder. Ser o outro tipo significa loucura, horror, idiotice, furor, impotência e solidão eterna. Cada um de nós está progredindo, a todo instante, em direção a um estado ou outro. Isso. Percebe que ele bota a polaridade? Está com Deus e você está em paz. Não está e você está na loucura. E é isso mesmo. É um lado e outro. Eu tenho dito que eu percebi que o primeiro sistema autônomo, talvez inteligência artificial, criado, foi a polaridade que Deus criou. Direita e esquerda, ou quente ou frio, que é a temperatura, o inteiro é a temperatura. Ele pegou a temperatura e criou dois polos, quente e frio. O que é o quente? É a ausência do frio. Não é mais quente, as pessoas confundem isso. Você subir a temperatura é você retirar o frio. Quente é por si só, frio é por si só absoluto. O que não deixa ele absoluto é a polaridade. E isso que faz com que você crie movimento, você caminhe, você consiga evoluir para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda e assim por diante, de uma forma autônoma. Então, quando ele traz isso de que
não, muita gente pensa que Deus fica olhando e reprimindo algo, isso é bobagem. O sistema por si só faz isso, na causa e no efeito. É simples assim, tá? Muito legal. Isso explica o que sempre costumava me intrigar sobre os escritores cristãos. Eles parecem ser tão rígidos numa hora e tão livres e leves na outra. Falam de meros pecados do pensamento como se fossem tremendamente graves. Em seguida, sobre os assassinatos e traições mais chocantes como se fosse só se arrepender e tudo estaria perdoado. Mas cheguei à conclusão de que eles estão certos. O que estão visualizando sempre é a marca que a ação deixa na parte minúscula e central do nosso eu que ninguém consegue ver nessa vida, mas que todos nós teremos de suportar ou do qual teremos de desfrutar para sempre. Uma pessoa poderá estar numa posição tal que o seu ódio o faça derramar o sangue de milhares, e outra, de tal forma que por mais raiva que sinta, não fará nada além de provocar o riso nos outros. Mas a marquinha impressa na alma poderá ser idêntica em ambas. Cada pessoa pode ter feito algo consigo de que, se não se arrepender, tornará mais difícil para ela eximir-se do ódio da próxima vez que for tentada e fará com que o ódio que pior toda vez que ela cair. Cada uma delas, se voltar-se seriamente para Deus, poderá ter aquela distorção no seu interior endireitado. Cada uma que não user será condenada. Entretanto, vale ressaltar que não é a grandeza ou miudeza do ato em si, visto de fora, que realmente importa. Um último ponto. Lembre-se de que, como eu disse, a direção certa leva não apenas à paz, mas ao conhecimento. Quando uma pessoa aprimora seu caráter, ela compreende o mal que resta dentro dela com clareza cada vez maior. Por outro lado, quando piora, percebe cada vez menos sua própria maldade. Uma pessoa moderadamente má sabe que não é muito boa. Já uma pessoa inteiramente má acha que está tudo bem. Na verdade, isso é senso comum. Podemos entender o sono quando estamos acordados, não enquanto estivermos dormindo. Podemos perceber erros de aritmética quando a mente estiver raciocinando certo, não enquanto estivermos fazendo errado as contas. Podemos entender a natureza da embriaguez quando estamos sóbrios, não quando estamos embriagados. Pessoas boas conhecem o bem e o mal. Pessoas más não fazem ideia de nenhuma das duas coisas. 15 Medalha de Bravura do Exército Britânico. N.T. 16 Iris Himmler, de 1900 a 1945, foi líder da Gestapo, ministro do interior no governo de Hitler e incumbido do genocídio de judeus. N.T. CAPITUL 5. Moralidade sexual. Vamos considerar agora a moralidade cristã no que diz respeito ao sexo, o que os cristãos chamam de castidade. A regra cristã da castidade não deve ser confundida com a regra social da dignidade, em um dos sentidos da palavra, isto é, de pudor ou decência. A regra social do pudor estabelece quanto do corpo humano deve ser exposto, que assuntos podem ser tratados e como usar as palavras de acordo com os costumes de um dado círculo social. Assim, enquanto a regra da castidade é a mesma para todos os cristãos de todos os tempos, a regra do pudor muda. Uma garota das ilhas do Pacífico que quase não usa roupas, e uma dama da era vitoriana completamente vestida, podem ambas ser igualmente dignas, pudicas ou decentes de acordo com os padrões da sociedade em que vivem, e ambas, a julgar pela sua forma de se vestir, podem ser igualmente castas, ou igualmente incastas. A linguagem empregada pelas mulheres castas dos tempos de Shakespeare só seria permissível no século XIX a uma mulher completamente libertina. Quando as pessoas quebram a regra do pudor em sua própria época e localidade para excitar o desejo sexual presente em si mesmas ou nos outros, então estarão infringindo a regra da castidade. Mas se o fazem pela ignorância ou pela falta de cuidado, serão culpadas apenas de mau comportamento. Quando, como acontece muitas vezes, elas quebram tais regras de forma contestadora para chocar ou constranger os demais, não estão sendo necessariamente obscenas, mas falta-lhes o espírito de generosidade, pois quem age assim tem prazer em fazer os outros se sentirem constrangidos. Não acredito que um padrão de pudor muito rígido ou meticuloso seja uma prova de castidade, muito menos que seja útil para promovê-la, e portanto, considero a grande emancipação e a simplificação dessa regra que se deu em minha época como algo positivo. Hoje em dia, entretanto, isso traz o inconveniente de fazer com que pessoas de diferentes épocas e diferentes estilos não reconheçam o mesmo padrão, por isso é difícil saber qual é a real situação em que nos encontramos. Enquanto essa dúvida permanecer no ar, penso que as pessoas mais velhas ou mais conversadoras devem ter muito cuidado em julgar os jovens ou as pessoas emancipadas como corrompidas sempre que estiverem sendo libertinas, de acordo com o padrão antigo. Já os mais jovens, por sua vez, não devem considerar os idosos falsos moralistas ou puritanos só porque não se adaptam ao novo padrão com facilidade. O desejo sincero de sempre pensar o melhor dos outros e deixá-los o mais à vontade possível resolverá a maior parte dos problemas. A castidade é a virtude cristã mais impopular, mas não há como escapar dela. A regra cristã é ou o casamento, com fidelidade completa ao parceiro, ou a total abstinência. Mas isso é tão difícil e contrário aos nossos instintos que, obviamente, ou o cristianismo está errado ou o nosso instinto sexual como se manifesta hoje se corrompeu. Uma coisa ou outra. É claro que, sendo cristão, tenho de supor que foi um instinto que se corrompeu. Mas tenho outros motivos para pensar assim. O propósito biológico do sexo são os yos, da mesma forma que o propósito biológico de comer é alimentar o corpo. Contudo, se comemos todas as vezes em que nos sentimos propensos a isso, e o quanto quisermos, é bem verdade que a maioria de nós acabará comendo demais, mas não extraordinariamente mais. Uma pessoa pode comer por 2, mas não por 10. O apetite pode ir um pouco além do seu propósito biológico, mas não de forma excessiva. Se um jovem sadio se entregasse ao seu apetite sexual sempre que se sentisse propenso a isso, e se cada ato gerasse um bebê, então em 10 anos ele poderia facilmente povoar um pequeno vilarejo, uma vez que tal disposição excederia seu limite de forma ridícula e estapafúrdia. Vamos explicar o assunto a partir de outra analogia. É possível reunir uma grande plateia para assistir a um strip, tease, isto é, para ver uma mulher despir-se no palco. Mas suponha que você chegue a um país em que fosse possível lotar um teatro, por exemplo, na apresentação de um prato coberto no palco, cuja tampa fosse levantada lentamente e que todos vissem, pouco antes do apagar das luzes, que no prato havia um belo lé ou uma fatia de bacon. Será que você não acharia que naquele país algo deu errado no que se refere ao apetite por comida? Do mesmo modo, uma pessoa que tenha sido criada em outro ambiente não pensaria o mesmo sobre o estado do instinto sexual entre nós? Certo crítico disse que, se encontrasse um país em que espetáculos de striptease com pratos de comida fossem populares, ele concluiria que as pessoas desse país estariam passando fome. O que ele quis dizer com isso, obviamente, é que espetáculos normais de striptease não resultaram da corrupção sexual, e sim da abstinência sexual. Concordo com ele que se em algum país estranho descobríssemos que atos deste tipo como uma fatia de bacon fossem populares, uma das explicações possíveis que me ocorreriam seria fome. Mas o próximo passo seria testar nossa hipótese, tentando descobrir de fato quanto alimento estava sendo consumido naquele país. Se a evidência mostrasse que uma boa parte fosse comida, então, é claro, teríamos de abandonar a hipótese da fome e tentar criar outra. Da mesma forma, antes de aceitarmos a abstinência sexual como a causa do striptease, precisamos descobrir evidências de que existe, de fato, mais abstinência sexual na nossa época do que naqueles tempos em que o striptease era desconhecido. Mas é claro que não há tal evidência. Os contraceptivos tornaram a gratificação sexual muito menos custosa dentro do casamento, e muito mais segura fora dele do que jamais antes. E a opinião pública é menos hostil a uniões ilícitas e a perversões do que tem sido desde os tempos do paganismo. Tampouco a hipótese da fome é a única que podemos imaginar.
Todos sabem que o apetite sexual, da mesma forma que nossos demais apetites, cresce à medida que nos entregamos a ele. Pessoas que estão passando fome podem pensar muito em comida, mas o mesmo vale para os glutões. Tanto as pessoas saciadas quanto as famintas gostam de estímulos novos. Aqui vai um terceiro ponto. Há bem poucas pessoas que querem comer coisas que não sejam comida de verdade e fazer coisas com a comida em vez de comê-la. Em outras palavras, as perversões do apetite por comida são raras, mas as perversões quanto ao instinto sexual são inúmeras, difíceis de curar e tenebrosas. Lamento ter de entrar em todos esses detalhes, mas é preciso. A razão para isso é que você e eu fomos alimentados cotidianamente, pelos últimos 20 anos, com mentiras consolidadas sobre o sexo. Tivemos de ouvir até cansar que o desejo sexual não difere de nenhum outro desejo natural e que, se ao menos abandonarmos a tola e velha ideia vitoriana de abafar o assunto, tudo neste jardim será maravilhoso. Mas isso não é verdade. No momento em que examinamos os fatos, nos distanciamos da propaganda, vemos que a coisa não é assim. Dizem que o sexo se tornou um problema grave, porque o assunto foi considerado tabu, mas nos últimos 20 anos isso deixou de ser verdade. Falou-se sobre ele o tempo todo, entretanto, o caos continua imperando. Se o silêncio fosse a causa do problema, discutir o assunto seria a solução, mas não foi o que aconteceu. Penso que o que acontece é o contrário. Acredito que a humanidade o tenha abafado originalmente porque nele já imperava esse caos. Os modernos estão sempre falando que o sexo não é algo de que se deva ter vergonha, e eles podem estar querendo dizer duas coisas. Não há motivos para se envergonhar do fato de que a raça humana se reproduz dessa forma, nem do fato de que isso proporciona prazer. Se eles querem dizer isso, estão certos. É isso mesmo que o cristianismo diz. O problema não é o ato em si nem o prazer. Os velhos mestres cristãos diziam que se o homem nunca tivesse caído, o prazer sexual não seria menor do que agora. Na verdade, seria maior. Sei que alguns cristãos meio confusos falam como se o cristianismo achasse que o sexo, o corpo ou o prazer são coisas ruins, mas eles estão errados. O cristianismo é praticamente a única das grandes religiões que aprova completamente o corpo, que crê que a matéria é boa, que Deus mesmo tem assumido um corpo humano, que algum tipo de corpo nos será dado até mesmo no céu, e que essa será uma parte essencial da nossa felicidade, beleza ou energia. O cristianismo glorificou o casamento mais do que qualquer outra religião, e quase todos os poemas de amor mais arrebatadores do mundo foram produzidos por cristãos. Se alguém disser que o sexo em si é algo ruim, o cristianismo irá contradizê-lo imediatamente. Mas é claro que, quando as pessoas dizem que o sexo não é nada de que se deva ter vergonha, eles também podem estar querendo dizer que o estado em que o instinto sexual se encontra atualmente não é nada do que se tenha de ter vergonha. Se eles querem dizer isso, penso que estejam errados. Na verdade, acredito que temos todos os motivos para nos sentir envergonhados. Não há nada de vergonhoso em apreciar a comida, mas seria vergonhoso se as pessoas dessem da comida o interesse central de suas vidas, passassem o tempo todo contemplando fotos de pratos a ponto de ficar com água na boca e estalando os lábios. Não estou dizendo que você e eu sejamos individualmente responsáveis pela atual situação. Nossos ancestrais nos legaram organismos que, sob esse aspecto, são pervertidos, e nós fomos criados rodeados pela propaganda em prol da perversão. Há pessoas que querem manter nosso instinto sexual em amado para ganhar dinheiro à nossa custa, porque, é claro, uma pessoa obcecada nunca resiste a um bom marketing. Deus conhece nossa situação e não vai nos julgar como se não tivéssemos dificuldades para superar. O que importa é a sinceridade e perseverança em nossa vontade de superá-las. Para sermos curados, precisamos desejar ser curados. Todo aquele que pede socorro com sinceridade será socorrido, mas para muitas pessoas modernas até o desejar é difícil. É fácil pensar que desejamos algo sem o desejarmos realmente. Um cristão famoso certa vez disse que, quando era jovem, orava constantemente por castidade. Porém, anos mais tarde, ele se deu conta de que, enquanto seus lábios pronunciavam, ó Senhor, torne-me casto, seu coração acrescentava secretamente, mas por favor, não faça já. Isso também pode acontecer nas orações por outras virtudes, mas há 3 razões porque é especialmente difícil para nós desejar. Quanto mais alcançar, a castidade completa imediatamente. Em primeiro lugar, nossa natureza corrompida. Os demônios que nos tentam e toda essa propaganda contemporânea em prol da luxúria aliam-se para nos dar a impressão de que os desejos aos quais estamos resistindo são tão naturais, tão saudáveis e tão razoáveis que é quase perverso e anormal resistir a eles. Todo cartaz, todo todo romance nos faz associar a ideia da emancipação sexual a ideias de saúde, normalidade, juventude, franqueza e bom humor. Contudo, essa associação é uma mentira. A semelhança de todas as mentiras poderosas, essa é baseada em uma verdade, a verdade reconhecida anteriormente, de que o sexo em si é, a parte dos excessos e obsessões que germinaram ao nosso redor, é normal e saudável e tudo mais. A mentira consiste na sugestão de que qualquer ato sexual para o qual somos tentados naquele momento também é saudável e normal. Mas isso é pura bobagem sob qualquer ponto de vista saudável, mesmo fora do cristianismo. A entrega a todos os nossos desejos obviamente leva à impotência, à doença, à inveja, à mentira, à dissimulação e a tudo que é contrário à saúde, ao bom humor e à franqueza. Se quisermos alcançar qualquer felicidade, mesmo nesse mundo, será necessário muito comedimento. Assim sendo, a alegação de que todo e qualquer desejo é saudável e razoável, se for forte o bastante, não tem nenhum valor. Toda pessoa civilizada e saudável deve seguir um conjunto de princípios segundo os quais escolhe rejeitar alguns desejos e admitir outros. Uns tomam por base princípios cristãos, outros princípios de higiene, outros ainda princípios sociológicos. O conflito real não é o que se dá entre o cristianismo e a natureza, mas entre os princípios cristãos e os outros princípios de controle da natureza, pois a natureza, no sentido de desejo natural, precisa ser controlada de qualquer maneira, a menos que você queira arruinar toda a sua vida. Os princípios cristãos são, admitidamente, mais rígidos do que os demais, mas pensemos então que você obterá um auxílio para lhes obedecer que não obterá ao obedecer aos demais. Em segundo lugar, muitas pessoas são dissuadidas de experimentar seriamente a castidade cristã porque pensam, antes mesmo de tentar, que ela é impossível de ser mantida. Mas quando uma coisa precisa ser experimentada, nunca se deve pensar sobre se ela é possível ou impossível. Diante de uma questão optativa em uma prova, avaliamos se vamos conseguir realizá-la ou não. Diante de uma questão obrigatória, temos de dar o melhor de nós. Você poderá conquistar alguns pontos por uma resposta incompleta, mas certamente não vai ganhar nada se deixar a questão em branco. Isso não vale apenas para as provas, mas também para a guerra, para o montanhismo, quando se quer aprender a andar de skate, ou a nadar, ou a andar de bicicleta. Até mesmo para amarrar um colarinho engomado com dedos congelados, as pessoas muito frequentemente fazem o que parecia impossível antes de experimentarem. É maravilhoso ver o que se é capaz de fazer quando se é obrigado. Aliás, uma coisa é certa, a castidade perfeita, da mesma forma que a caridade perfeita, não poderá ser alcançada por quaisquer esforços meramente humanos. É preciso pedir a ajuda de Deus. Mesmo se você tiver feito isso, poderá seguir tendo a impressão de que nenhuma ajuda ou menos ajuda do que você está precisando lhe esteja sendo dada por muito tempo. Não ligue para isso. Peça perdão depois de cada erro, aprume-se e tente de novo. Muitas vezes, a primeira ajuda de Deus não vem na forma da própria virtude, mas da força para continuar tentando, pois, por mais importante que a própria castidade, ou coragem, ou veracidade, ou qualquer outra virtude possa ser, esse processo de treinamento de hábitos da alma é ainda mais importante. Ele nos cura de nossas ilusões sobre nós mesmos e nos ensina a depender de Deus. Por um lado, aprendemos que não podemos
Com ar em nós mesmos nem nos nossos melhores momentos, e por outro que não precisamos nos desesperar mesmo nos piores, pois nossas falhas são perdoadas. A única atitude fatal é de nos acomodarmos, dando-nos por satisfeitos com menos do que a perfeição. Em terceiro lugar, as pessoas muitas vezes compreendem mal o que a psicologia quer ensinar quando fala de repressões. Ela ensina que o sexo reprimido é perigoso, mas nesse caso reprimido é um termo técnico que não significa suprimido no sentido de negado ou recusado. Um desejo ou pensamento reprimido é aquele que foi lançado no subconsciente, normalmente em idade muito tenra, e agora só pode se apresentar à memória de uma forma disfarçada e irreconhecível. Eu vou voltar à terceira parte, mas eu queria falar da segunda parte, que acho que é importante. Quando a gente descobre esse lugar, que ele falou, de pedir misericórdia a Deus, e nós falamos hoje sobre hipocrisia no Aliança 559. Falei exatamente sobre isso, né? Lendo o Salmo 32, em que ele traz sobre isso. Felizes são aqueles que, diante de Deus, reconhecem a sua transgressão e são perdoados. Falamos exatamente sobre esse lugar. O que ele avança aqui, que é muito legal, é entender que o mais importante é você reconhecer essa transgressão, mas, sobretudo, que você quer eliminá-la da sua vida. E dá tempo ao tempo, paciência, como diz de novo, né? Elaine colocou hoje a sua voz da paciência, né? De novo, trazendo isso, né? Na aliança ativa, ela trouxe esse atributo da voz da paciência. Então, há de ter paciência. Você se postar diante do Deus vivo, pedir misericórdia pela sua transgressão, reconhecer essa transgressão e, sobretudo, dizendo, eu quero me livrar desse lugar, entende? Né? Me dê sua força, sua honra, sua glória, seu amor, né? Esse é o lugar, dia após dia, momento após momento, né? Isso vai se diluindo. O que acontece é que esse lugar, que é o lugar normalmente do vício, né? Da pulsão, da compulsão, é um lugar que parece que é uma energia que é maior do que a sua. Seja do que for, da procrastinação, da pulsão sexual, de comida, ou o que quer que seja, parece que ela é maior que você. Mas a partir do momento que você faz isso que nós estamos falando, né, que eu estou trazendo aqui, que o livro fala, isso parece que vai diminuindo e parece que vai ficando parecido igual. Que olha que uma hora você fala e fala, agora está 0-0. Antes estava 1-0 para você, entendeu? 2-0, 3-0. Mas aí uma hora fica 0-0, entende? E isso uma hora vai mudando, você vai olhando e vai falando, caramba, isso está perdendo a força. Está perdendo a força, eu estou ficando maior que isso aí. Né? Mas isso precisa de tempo. Isso precisa de persistência, precisa de perseverança, resiliência, de tudo isso. Todo dia. Orai e vigiai. Não, vigiai e orai. É o contrário. Essa história. É vigiai e orai. A história. Beleza? Vamos voltar. Mesmos nem nos nossos melhores momentos, e por outro que não precisamos nos desesperar mesmo nos piores, pois nossas falhas são perdoadas. A única atitude fatal é de nos acomodarmos, dando-nos por satisfeitos com menos do que a perfeição. Em terceiro lugar, as pessoas muitas vezes compreendem mal o que a psicologia quer ensinar quando fala de repressões. Ela ensina que o sexo reprimido é perigoso, mas nesse caso reprimido é um termo técnico que não significa suprimido no sentido de negado ou recusado. Um desejo ou pensamento reprimido é aquele que foi lançado no subconsciente, normalmente em idade muito tenra, e agora só pode se apresentar à memória de uma forma disfarçada e irreconhecível. A sexualidade reprimida nem sequer é vista assim pelo paciente. Quando um adolescente ou adulto se engaja em resistir a um desejo consciente, ele não estará lidando com a repressão e também não estará correndo o risco de criá-la. Pelo contrário, aqueles que estão tentando ser castos são mais conscientes em pouco tempo saberão mais a respeito de sua própria sexualidade do que qualquer outra pessoa. Eles conhecem seus desejos no mesmo nível em que Wellington conhecia Napoleão, ou que Sherlock Holmes conhecia Moriarty. 17, ou que um caçador de ratos conhece esses bichinhos e um encanador conhece os canos com vazamento. A virtude mesmo aquela apenas esboçada, traz luz. A permissividade só bruma e escuridão. Porém, embora eu tenha falado bastante de sexo, gostaria de deixar o mais claro possível que ele não é o centro da moralidade cristã. Está redondamente enganado quem pensa que os cristãos veem a falta de castidade como vício supremo. Os pecados da carne são maus, mas são os menos graves de todos. Os piores prazeres são os de ordem puramente espiritual, como o prazer de provar que o outro está errado, de tiranizar os outros, de tratar os demais com desdém e superioridade, de ser um estraga-prazeres, de difamar. São os prazeres do poder e do ódio. Isso por quê?
Porque existem dois seres dentro de mim que competem com o ser humano em que devo tentar me tornar, o ser animal e o ser diabólico, sendo este último o pior dos dois. É por isso que o moralista frio e pretensamente virtuoso que vai regularmente à igreja pode estar bem mais perto do inferno que uma prostituta. Mas é claro que é melhor não ser nenhum dos dois. 17. O professor Moriarty, personagem das histórias de Sherlock Holmes criadas por Conan Doyle, é o maior inimigo do herói. N.T. CAPIT. Nossa, isso é forte que ele trouxe, né? O ser animal e o ser diabólico, né? Muitos cristãos vão à igreja, oram, mas estão mais perto do diabo do que quem não está lá, cara. Isso é muito verdade, né? Muito verdade. Que é esse falso moralismo, essa hipocrisia disfarçada, né? Que a Rita de Castro, inclusive, trouxe para a gente hoje essa fala, né? No Aliança 559. Isso é muito verdade. Outra coisa que eu quero trazer aqui é algo que eu sempre trouxe no consultório ou nas minhas mentorias, né? Aliás, estou com horários para as minhas mentorias, né? Se alguém tem interesse em estar sendo mentorado por mim, eu estou com alguns horários vagos, tá? Assim, fazendo um parênteses aqui. Bom, voltando lá. O que eu trago? Uma coisa muito importante. O cara vem com vício de cigarro. Cara, estou fumando. Ah, eu quero parar de fumar. Peraí, deixa eu falar. Você quer parar de fumar mesmo? Eu olho para a cara do cabra, entendeu? Eu falo, você quer parar mesmo de fumar? Por que você não parou, então? Se você quer parar de fumar, né? Quer parar de fumar, por que você não parou? É a pergunta que eu faço, para avaliar o quanto que essa pessoa está com vontade mesmo de parar de fumar. Porque, às vezes, ele está falando hipocritamente, entendeu? Porque minha mulher não gosta, porque eu sei que faz mal para a saúde. Bom, saber que faz mal para a saúde, que incomoda os outros, que não sei o quê, não significa que você está com vontade verdadeiramente de parar de fumar. Se você está com vontade de parar de fumar, então nós vamos estipular um plano aqui. Agora, se eu sinto que a pessoa ela não está, eu falo para ela, vamos parar de brincar com isso? Se eu sinto que não é uma vontade, que tem uma hipocrisia na história, eu falo, vamos parar de brincar com isso. A pessoa olha para mim já, né, diferente. Eu falo, bom, sabe o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, você fuma quantos cigarros por dia? Eu fumo 10 cigarros por dia. Então, por que você não fuma 20? Se você fuma uma carteira, por que você não fuma duas? O que te impede de fumar duas carteiras? Não é bom? Não faz bem? Então, vamos se tornar profissional, vamos parar de ficar no meio do caminho, vamos meter o pé na jaca mesmo, fazer o negócio como tem que ser feito? Estourar esse pulmão mesmo? Né? Porque não, eu estou com a minha mulher, mas eu tenho uma amante. Por que uma amante, cara? Tenha 4 amantes. Como uma amante só? Uma amante é muito pouco, você está sendo amador nesse lugar, entendeu? Você tem que ter 4 amantes, entendeu? 5 amantes. Vamos se tornar profissional nessa bagaceira toda. Porque eu como só o doce de madrugada disfarçado. Não. Leva doce para o trabalho, coloca doce no carro, bombonzinhos na bolsa, você entendeu? Enche a boca, para não falar outra coisa, de doce, querido. Se torne profissional naquilo ali. Porque é isso, precisa gastar, a pessoa precisa entrar em contato, entende? Olhar e falar, caramba, peraí, como é que é isso, entende? Parar de disfarçar. Assumir mesmo que faz aquilo e fazer de forma profissional mesmo a coisa. Porque ela vai perceber, né, com clareza. Perdi, enfim, partiu, perdi nada. Continua dentro de mim. Partiu agora uma grande amiga, a mãe de um amigo meu, Dona Lete. Infelizmente não havia antes de partir, fazia anos que eu não via a Dona Lete. Com 80 e poucos anos, 82, se eu não me engano, ela tinha. Gente, essa mulher fumava, ela teve câncer de pulmão e continuou fumando. Olha o que é um vício, cara, na história. Uma doideira total, né, na história. E foi até 82 anos. Você está com um gatinho aí também, Vandiane? Apareceu aí um rabinho, acho que é um rabinho, é isso. Então, é isso, nós temos que combater os nossos vícios,
Ele traz outra coisa importante, são os vícios sutis, né? O prazer em dissimular, o prazer em ofender o próximo, o prazer em menosprezar ou diminuir o próximo. Às vezes esse é muito, muito, muito infinitamente pior, sabe, do que uma traição ou a questão de pulsões sexuais, como isso, ou de alimentação, ou enfim. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, olhar e falar onde é que está meu estado sombrio mesmo, que eu estou disfarçando e sendo hipócrita comigo mesmo. Vamos lá. Bem, queridos, vamos voltar à nossa leitura. Hélio 6. Casamento cristão. O capítulo anterior foi predominantemente negativo. Discutiu o que havia de errado com o impulso sexual nos seres humanos, mas falei muito pouco sobre o seu funcionamento correto, em outras palavras, sobre o casamento cristão. Há duas razões pelas quais eu não quis tratar do casamento em particular. A primeira é que o ensino cristão desse assunto é extremamente impopular, e a segunda é que eu mesmo nunca fui casado e, portanto, não posso falar por experiência própria. Mas, apesar disso, sinto que não poderia deixar esse assunto de lado em um livro sobre a moral cristã. A ideia cristã de casamento está baseada nas palavras de Cristo de que um homem e uma mulher devem ser um só corpo, pois é isso que as palavras, uma só carne, significam. E os cristãos acreditam que, quando ele disse isso, não estava expressando um sentimento, mas declarando um fato. Da mesma forma que declara um fato quem diz que a chave e a fechadura são um único sistema, ou que um violino e seu arco formam um único instrumento musical. O inventor da máquina humana quis nos dizer que as suas duas metades, a feminina e a masculina, foram feitas para serem combinadas aos pares, e não simplesmente quanto ao aspecto sexual, mas combinados em todos os aspectos. A monstruosidade da relação sexual fora do casamento é que aqueles que se entregam a ela estão tentando isolar um tipo de união, a sexual, de todos os outros tipos de união que deveriam acompanhá-la para constituir a união total. A atitude cristã não significa que haja algo de errado com o prazer sexual mais do que com o prazer de comer, e sim que você não deve isolar o prazer sexual e tentar obtê-lo sozinho, da mesma forma que você não deve tentar obter os prazeres do gosto sem engolir e digerir, mastigando o alimento e cuspindo de novo. Por consequência, o cristianismo ensina que o casamento deve durar por toda a vida. É claro que há uma diferença aqui entre as diversas igrejas com relação a isso, algumas não admitem qualquer tipo de divórcio, ao passo que outras o permitem de forma relutante em casos bem específicos. É uma grande pena que os cristãos discordem sobre uma questão como essa, mas, para um leigo, deve-se notar que todas as igrejas concordam entre si sobre o casamento muito mais do que com qualquer outro assunto do mundo externo. ROM é o fato de todas elas terem o divórcio como algo parecido com uma incisão em um corpo vivo, uma espécie de cirurgia. Alguns deles acham que essa operação é tão brutal que não deve ser realizada em hipótese alguma. Outros admitem que ela é um remédio radical a ser ministrado somente em casos extremos. Em comum, todos concordam que isso é mais parecido com uma amputação de membros do corpo do que com a dissolução de uma sociedade ou com a deserção de uma unidade militar. Mas causa repúdio a todos a ideia de que o divórcio é um simples reajuste entre parceiros, a ser realizado sempre que as pessoas sintam que não estão mais apaixonadas umas pelas outras, ou quando uma das duas se apaixona por outra pessoa. Antes de considerarmos essa visão moderna em sua relação com a castidade, não podemos deixar de considerá-la em relação a outra virtude, a justiça, a qual, como disse anteriormente, inclui o cumprimento de promessas. Agora, todos aqueles que já foram casados em uma igreja fizeram uma promessa solene, pública, de serem leais ao seu parceiro até a morte. O dever de manter essa promessa não tem nenhuma relação especial com a moralidade sexual, mas está em pé de igualdade com as demais promessas. Se, como as pessoas modernas insistem em dizer, o impulso sexual é igual a todos os nossos demais impulsos, então ele deve ser tratado como igual e, portanto, já que o gozo de todo e qualquer impulso é controlado por nossas promessas, este também deve ser. No entanto, se como penso, ele não é igual a nossos demais impulsos, mas se encontra morbidamente em amado, devemos nos acautelar no sentido de não permitir que ele nos leve à desonestidade. Alguém poderia replicar dizendo que considera a promessa feita na igreja uma mera formalidade que nunca pretendeu manter. A quem então ele estava tentando enganar quando a fez? A Deus? Isso teria sido realmente pouco inteligente. A si mesmo. Tampouco seria isso muito mais sábio. A noiva, ou ao noivo, ou aos sogros. Isso teria sido traição. Penso que o mais comum é que o casal, ou um deles, esperava enganar o público. Eles desejavam a respeitabilidade que é associada ao casamento, mas sem a intenção de pagar o preço. Isto é, eles foram impostores e trapacearam. Se eles teimam em ser trapaceiros satisfeitos, não terei nada a lhes dizer, pois quem exortaria pessoas que jamais desejaram ser honestas a seguir o nobre, porém penoso, dever da castidade? Mas se eles caírem em si e desejarem ser honestos, a promessa que já fizeram acabará por constrangê-los. Tudo isso, como você pode notar, está circunscrito no âmbito da justiça, e não da castidade. Se as pessoas não acreditarem no casamento permanente, talvez fosse melhor que vivessem juntas sem se casar do que fazer votos que não pretendessem manter. É verdade que vivendo juntas sem se casar elas serão culpadas, aos olhos cristãos, de fornicação, mas um erro não compensa o outro, ou seja, a falta de castidade não é amenizada se acrescentamos a ela o perjúrio. A ideia de que estar apaixonado é a única razão para permanecer casado realmente não deixa espaço para o casamento como contrato ou promessa. Se o amor for tudo, então a promessa não pode acrescentar nada, e se não acrescenta nada, então não pode ser feita. O curioso é que os próprios amantes, enquanto permanecerem realmente apaixonados, sabem disso melhor do que aqueles que falam muito sobre o amor. Como Chesterton destacou, pessoas apaixonadas têm a tendência natural de se amarrarem com promessas. Haja vista que as canções de amor por todo mundo estão cheias de juras de fidelidade eterna. A lei cristã não exige do amor algo que é alheio à sua natureza. Exige apenas que os amantes levem a sério algo que a própria paixão os anima a fazer. E é claro que a promessa, que foi feita quando estava apaixonado e porque estava apaixonado, de ser eu amada até a morte me induz ao compromisso de ser eu mesmo quando a paixão for embora. Uma promessa tem de ser sobre ações que eu tenho condições de realizar, e ninguém pode prometer sentir algo para sempre. Como não é possível prometer deixar de ter dores de cabeça ou de sentir fome. Mas qual, se me permite perguntar, seria a utilidade de manter duas pessoas juntas, se estas deixaram de estar apaixonadas? Há muitos motivos claros e sociais, por exemplo, para prover um lar para as crianças, para proteger a mulher, que provavelmente sacrificou ou prejudicou a sua própria carreira ao se casar, de ser descartada sempre que o homem se cansar dela. Mas há outra razão da qual estou convencido, embora eu a ache um pouco difícil de explicar.
É difícil porque tanta gente não consegue se dar conta de que, quando B é melhor do que C, A deve ser bem melhor do que B normalmente. As pessoas gostam de pensar em termos de bom e ruim, mas não, de bom, melhor e o melhor de todo, ou de ruim, pior e o pior de todos. Elas querem saber se você julga que o patriotismo é algo bom. Se você responder que é bem melhor do que o egoísmo individual, mas que é inferior à caridade universal, e que é preciso dar lugar à caridade universal quando as duas coisas entrarem em conflito, vão dizer que você está sendo evasivo. Elas querem saber o que você pensa sobre o duelo. Se você responder que é bem melhor perdoar uma pessoa do que duelar com ela, mas que um duelo é melhor do que a inimizade perpétua que se expressa em esforços secretos de derrubar o oponente, elas se queixam de que você não lhes deu uma resposta franca e direta. Espero que ninguém cometa esse equívoco quanto ao que eu vou dizer agora. O que chamamos de estar apaixonado é um estado de graça e sob vários aspectos, ele é benéfico para nós, uma vez que nos ajuda a nos tornar generosos e corajosos, abrindo os nossos olhos não apenas para a beleza da pessoa amada, mas para todo tipo de beleza, e fazendo com que domemos nossa sexualidade meramente animal, especialmente no começo. Nesse sentido, o amor é o grande conquistador do desejo. Ninguém em sua consciência negaria que estar apaixonado é bem melhor do que a sensualidade comum ou frio egocentrismo. Mas, como eu disse anteriormente, a coisa mais perigosa que você pode fazer é pegar qualquer impulso da nossa própria natureza e estabelecê-lo como uma coisa que deve ser seguida a todo custo. Estar apaixonado é algo bom, mas não é a melhor coisa do mundo. Há muitas outras coisas piores do que isso, mas também há coisas bem melhores. Você não pode tornar o estar apaixonado o fundamento de toda a sua vida. Trata-se de um sentimento nobre, mas que não deixa de ser apenas um sentimento. Não se pode partir do pressuposto de que algum sentimento perdure com força total, nem mesmo que perdure. O conhecimento pode durar, os princípios podem durar, os hábitos podem durar, mas os sentimentos são estáveis. E, de fato, seja o que for que as pessoas possam dizer, o estado que se chama de apaixonado normalmente não perdura. Se o nó dos contos de fada, e viveram felizes para sempre, for tomado no sentido de que eles se sentiram ao longo dos 50 anos seguintes da mesma forma que se sentiram antes de se casarem, então isso nunca foi e nem será verdade. E seria altamente indesejável se fosse. Quem poderia suportar viver nesse enlevo mesmo por 5 anos? O que seria do seu trabalho, do seu apetite, do seu sono, de suas amizades? Mas é claro que deixar de estar apaixonado não precisa significar deixar de amar. Amar, nesse segundo sentido, como algo distinto de estar apaixonado, não é meramente um sentimento. Trata-se de uma profunda unidade, mantida pela vontade e fortalecida deliberadamente pelo hábito, reforçada pela graça, no caso dos matrimônios cristãos, que ambos os parceiros pedem a Deus e dele recebem. É perfeitamente possível que eles sintam esse amor um pelo outro mesmo naqueles momentos em que algo no outro lhes desagrada. Da mesma forma que você ama a si mesmo quando algo em você lhe desagrada. Consegue manter esse amor aceso mesmo quando, caso se descuidassem, facilmente se apaixonariam por outra pessoa. Estar apaixonado foi o primeiro passo para eles prometerem fidelidade um ao outro, e o amor, que é mais sereno, permite-lhes cumprir a promessa. É esse amor o combustível que faz o motor do casamento funcionar. Estar apaixonado foi a ignição que deu partida. Você tem liberdade para discordar de mim e dizer, ele mal sabe do que está falando, já que não é casado, e você pode até ter razão, mas, antes de dizer isso, tenha certeza de que seu juízo proceda de sua própria experiência e da observação da vida de seus amigos, e não de ideias que você tenha tirado de filmes e romances. Isso não é tão fácil de fazer quanto as pessoas pensam. Nossa experiência é profundamente influenciada pelos livros, pelas peças de teatro e pelo cinema, que demanda paciência e habilidade, se desvencilhar dessas coisas e separá-las do nosso aprendizado da vida real. As pessoas adquirem dos livros a ideia de que, se você se casou com a pessoa certa, pode ter a expectativa de continuar apaixonado para sempre. O resultado disso é que, quando descobrem que não estão mais nesse estado, elas pensam que isso é prova de que cometeram um erro e que têm direito a uma mudança, sem se dar conta de que, quando elas tiverem mudado de parceiro, o glamour se esvairá do novo amor da mesma forma que foi embora do anterior. Nesse departamento da vida, assim como em qualquer outro, no começo tudo é movido pelas emoções, mas elas não duram. O tipo de emoção que um garoto sente com a ideia de se tornar piloto não persistirá quando ele ingressar na força aérea e começar a voar de verdade. A emoção que você sente ao ver um lugar prazeroso pela primeira vez acaba quando você passar a viver lá de fato. Será que isso significa que seria melhor não aprender a voar nem viver num lugar bonito? De forma nenhuma. Em ambos os casos, quando a primeira emoção se extinguir, será substituída por um tipo de interesse mais sereno e duradouro. Além do mais, e dificilmente encontro palavras para lhe dizer o quanto penso que isso é importante. São apenas aquelas pessoas que estão prontas para se submeter à perda da emoção e partem para o interesse sóbrio que tem mais chance de encontrar novas emoções numa direção bem diferente. A pessoa que aprendeu a voar e se tornou um bom piloto, de repente poderá despertar para a música. A pessoa que saiu em busca de viver num paraíso poderá descobrir a jardinagem. Tal realidade é, penso eu, uma parte mínima do que Cristo quis dizer quando falou que uma coisa não viverá de fato enquanto não morrer primeiro. Simplesmente não adianta tentar manter vivo nenhum tipo de emoção. Essa é precisamente a pior coisa que você pode fazer. Deixe a emoção passar. Deixe extinguir-se, passe por esse período de morte e chegue ao período mais sereno de interesse e felicidade que se seguirão, e descobrirá que estará vivendo em um mundo repleto de novas emoções. Mas se você decidir fazer das emoções sua dieta regular e tentar prolongá-las artificialmente, cada uma delas ficará cada vez mais fraca, mais limitada, e você se tornará um velho entediado e desiludido pelo resto da vida. É porque tão poucas pessoas entendem isso que você vai encontrar tantos homens e mulheres de meia idade murmurando sobre a sua juventude perdida, justamente na idade em que novos horizontes deveriam estar surgindo e novas portas se abrindo em torno deles. É muito mais divertido aprender a nadar do que ficar eterna e desesperadamente, tentando reviver o sentimento que você teve quando foi remar pela primeira vez na infância. Outra noção que adquirimos a partir dos romances e do teatro é que se apaixonar é algo completamente irresistível, algo que simplesmente contraímos como um sarampo. E pelo fato de acreditarem nisso, algumas pessoas casadas jogam a toalha e cedem assim que acham que estão se sentindo atraídas por outra pessoa. Mas estou propenso a crer que essas paixões irresistíveis são bem mais raras na vida real do que nos livros, ao menos quando se trata de adultos. É natural que, encontrando uma pessoa que é bonita, inteligente e simpática, admiremos e amemos essas qualidades que ela possui. Mas será que não é a nós que cabe julgar se esse amor deve ou não se transformar no que chamamos de estar apaixonado? Não há dúvida de que, se nossa mente estiver cheia de romances, peças de teatro e músicas sentimentais, e nosso corpo estiver repleto de álcool, tenderemos a encarar qualquer amor como esse tipo de amor. Da mesma forma que a água da chuva tenderá a correr para qualquer valeta que se formar pelo caminho e que, se você usar óculos com lentes cor-de-rosa, verá tudo cor-de-rosa. Mas tudo isso é culpa sua. Antes de deixar a questão do divórcio, gostaria de distinguir duas coisas que as pessoas muitas vezes confundem. Uma delas é a concepção cristã de casamento. A outra é uma questão bem diferente. Até que ponto os cristãos, sejam eles eleitores ou parlamentares, devem tentar impor suas visões do casamento ao restante da comunidade, incorporando-as às leis do divórcio. Uma grande quantidade de pessoas parece pensar que, se alguém é cristão, deve então dificultar o divórcio para todas as pessoas. Não penso assim. No mínimo, sei que ficaria muito bravo se os muçulmanos tentassem
Impedir o restante do mundo de tomar vinho. Minha própria visão é que as igrejas devem reconhecer francamente que a maioria do povo não é cristã, e, portanto, não se pode esperar que vivam como se fossem cristãos. Deve haver dois tipos diferentes de casamento, um governado pelo Estado com regras impostas a todos os cidadãos, e outro governado pela igreja, com regras impostas por ela aos seus membros. A distinção deve ser bem clara, de modo que uma pessoa saiba distinguir casais que estão casados, no sentido cristão, daqueles que não a são. Até aqui, tratamos da doutrina cristã sobre a permanência do casamento. Mas ainda precisamos tratar de outro assunto, este ainda menos popular. As esposas cristãs prometem obedecer aos seus maridos, e no casamento cristão, disse que o homem deve ser o cabeça. Duas questões emergem daí. 1. Por que a necessidade de um cabeça? Por que não a igualdade? 2. Por que essa função familiar deve ser realizada pelo homem? A necessidade de haver um cabeça é derivada da ideia de que o casamento é permanente. É claro que, desde que o marido e a esposa estejam de acordo, não há necessidade de um cabeça. E podemos esperar que esse seja o estado normal das coisas no casamento cristão. Mas o que fazer quando há um desacordo real? É claro que se deve conversar sobre o assunto, mas estou pressupondo que eles já tenham feito isso e mesmo assim não tenham chegado a um acordo. O que fazer nesse caso? Eles não têm como decidir por voto majoritário. Certamente, apenas uma ou outra destas duas coisas pode acontecer. Ou eles têm de se separar, e cada um segue seu próprio caminho. Ou algum dos dois será um voto de Minerva, ou seja, um deles dará o voto que decidirá a situação. Se o casamento é permanente, uma ou outra parte deve, em última instância, ter o poder de decidir a política da família, pois não é possível ter uma associação permanente sem uma constituição. 2. Se há necessidade de um cabeça, por que seria o homem? Bem, para começo de conversa, será que há algum desejo sério de que seja mulher? Como eu disse, não sou casado, mas até onde posso ver, nem mesmo a mulher que deseja ser o cabeça da sua própria casa normalmente admira que isso aconteça na casa do vizinho. É mais provável que ela diga: pobre senhor fulano, não entendo como ele pode deixar aquela mulher horrorosa mandar nele daquele jeito. Também não acho que ela caria muito lisonjeada quando alguém mencionasse o seu próprio papel de comando. Deve haver algo pouco natural nas mulheres comandando seus maridos, pois elas próprias se envergonham disso e desprezam os maridos que são frouxos. Mas há outra razão, e aqui vou falar com toda franqueza a partir da minha condição de solteiro, pois essa razão pode ser mais clara a partir de fora do que de dentro. As relações da família para com o mundo externo, o que pode ser chamado de política externa, deve depender, em última instância, do homem, porque ele deve ser, e normalmente é, muito mais justo com as pessoas de fora. Uma mulher luta, em primeira instância, pelos seus próprios leões e pelo marido contra o resto do mundo. É natural que para ela, e até certo ponto com razão, suas reivindicações se sobreponham a todas as demais demandas, uma vez que ela é a curadora de seus próprios interesses. O papel do marido é o de cuidar para que essa preferência natural dela não consiga prevalecer. Ele tem a última palavra para proteger as outras pessoas do patriotismo familiar intenso de sua esposa. Se alguém duvida disso, permita-me fazer uma simples pergunta. Se o seu cachorro mordesse-lhe do vizinho, ou se o seu lhe tivesse machucado o cachorro dele, com quem você iria tratar do caso primeiro? Com o chefe da casa ou com a dona da pensão? Ou se você for uma mulher casada, permita-me fazer-lhe uma pergunta. Por mais que admire o seu marido, você não diria que a pior falha dele é a tendência de não defender os direitos da família contra os vizinhos de forma tão intensa quanto você gostaria? Que ele é um pouco sossegado demais. Hélio 7. Perdão. Eu disse no capítulo anterior que a castidade é a menos popular das virtudes cristãs, mas já não tenho tanta certeza disso. Acho que a outra é ainda mais impopular. Ela está estabelecida na regra cristã: ame ao próximo como a si mesmo, porque na moral cristã o seu próximo inclui o seu inimigo, e assim temos de encarar o terrível dever de perdoar nossos inimigos. Todo mundo diz que o perdão é uma atitude maravilhosa até que tenham algo para perdoar, como tivemos durante a guerra. Nessas horas, só de tocar no assunto as pessoas reagem com gritos de revolta. Não está em jogo se elas pensam que esta seja uma virtude muito elevada ou difícil. Na verdade, para essas pessoas ela é detestável e desprezível. Esse tipo de conversinha me dá náusea, dizem. E metade das pessoas se vira logo para me perguntar: como você acha que seria ter de perdoar a Gestapo se você fosse um polonês ou um judeu? Eu também me faço essa pergunta com frequência. Da mesma forma que quando o cristianismo me diz para não negar minha religião nem mesmo para me salvar da morte pela tortura, pergunto-me muitas vezes o que faria se as coisas chegassem a esse ponto. Não estou tentando lhe dizer neste livro o que eu faria. É possível que eu faça muito pouco. Estou tentando lhe mostrar o que é o cristianismo. Eu não inventei. E bem ali, no seu âmago, encontro as palavras: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não há a menor brecha para se concluir que nos é oferecido perdão em quaisquer outros termos. Está perfeitamente claro que, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Não há alternativa quanto a isso. Então, o que fazer? De qualquer forma, não é nada fácil, mas penso que há duas coisas que possamos fazer para facilitar as coisas. Se você quiser aprender matemática, não vai começar pelo cálculo diferencial e integral, mas pela aritmética. Da mesma forma, se realmente, mas tudo depende de querer de verdade, desejamos aprender a perdoar, talvez seja melhor começar por algo mais fácil do que a Gestapo. Você poderia começar perdoando seu marido ou sua esposa, ou seus pais, ou seus filhos, ou o subcial mais próximo, por algo que eles eram ou disseram na semana passada. Isso provavelmente já vai demandar bastante tempo. E, em segundo lugar, devemos tentar entender o que exatamente significa amar o seu próximo como a si mesmo. Devo amá-lo como amo a mim mesmo. Muito bem, como exatamente eu me amo. Agora que começo a pensar sobre isso, não tenho exatamente predileção ou sinto afeição por mim mesmo, e nem sempre gosto da minha própria companhia. Assim, aparentemente, ame o seu próximo não quer dizer tenha carinho por ele ou considere-o simpático. Eu deveria ter percebido isso antes, porque, é claro, não conseguimos gostar de alguém por força de vontade. Será que eu me sinto bem comigo mesmo e me acho um cara legal? Bem, temo que às vezes sim, e esses sem dúvida são os meus piores momentos, mas não é por isso que eu me amo. Na verdade, é o contrário. Meu amor próprio faz com que eu me ache um cara legal, mas me achar um cara legal não é um motivo de eu me amar. Assim, amar meus inimigos também parece não significar que nós os achemos legais, e isso é um enorme alívio, pois uma boa parcela das pessoas imagina que perdoar nossos inimigos significa supor que eles não são tão maus assim quando está mais do que claro que eles o são. Vamos dar um passo adiante. Nos meus momentos mais sóbrios, além de não me considerar um sujeito legal, sei que sou um sujeito bem perverso. Reconheço algumas das coisas que jazei com horror e asco. Assim, aparentemente, estou autorizado a ter asco e odiar algumas coisas que meus inimigos fazem. Agora que estou pensando sobre isso, lembro-me de alguns professores cristãos que me disseram há muito tempo que devo odiar as ações de uma pessoa má, mas não a pessoa má. Ou, como eles diriam, odiar o pecado, mas não o pecador. Por muito tempo, considerei essa uma distinção ingênua e enganosa, pois como é que você poderia odiar o que uma pessoa fez sem odiá-la? Mas, anos depois, ocorreu-me que havia um homem com o qual eu estava fazendo isso o tempo todo, eu mesmo. Por mais que eu possa desgostar de minha própria covardia, prepotência ou avareza, continuo a me amar. Nunca tive a menor dificuldade quanto a isso. Na verdade, o real motivo pelo qual eu detestava essas coisas era porque eu amava esse homem. Era só porque eu
Me amava e ficava triste por ser o tipo de pessoa que fazia aquelas coisas. Consequentemente, o cristianismo não quer que reduzamos nem por 1 milímetro o ódio que sentimos pela crueldade e pela traição. Devemos mesmo odiar essas atitudes. Não é preciso retirar nenhuma palavra que dissemos sobre elas. Mas ele deseja que nós odiemos as coisas em si, ou seja, devemos ficar tristes porque a pessoa fez tais coisas e esperar, se isso for possível, que, de alguma forma, em algum momento e lugar, ela possa ser curada e voltar a ser humana. Faça o seguinte teste. Suponha que alguém leia uma história de atrocidades hediondas no jornal e, em seguida, que um acontecimento sugerisse que a história não era bem verdade ou não fosse tão atroz quanto pareceu. Será que a sua primeira reação seria dizer, graças a Deus que eles não foram tão ruins assim? Ou seria de ficar decepcionado e disposto a apegar-se à primeira versão pelo puro prazer de poder pensar muito mal dos seus inimigos? Se for a segunda alternativa, então, temo que será o primeiro. Passa em um processo que, esse levado às últimas consequências, nos transformará em demônios. Percebe que quem age assim começa a desejar que a escuridão fosse um pouco mais sombria? Se cedermos a esse desejo, desejaremos enxergar o crepúsculo como escuridão, e depois a própria claridade como trevas. Por M, passaremos a insistir em ver tudo Deus, nossos amigos e inclusive nós mesmos, como maldosos, e sem condições de parar essa trajetória. Estaremos presos para sempre a um universo de puro ódio. Vamos agora dar um passo além. Será que amar os nossos inimigos significa deixar de puni-los? Não, pois amar a mim mesmo também não significa que eu não devesse me submeter à punição, ou mesmo à morte. Se você cometesse um assassinato, a coisa certa a fazer, se você for um cristão, seria entregar-se à polícia para ser enforcado. 18. Por isso, em minha opinião, é perfeitamente certo para um juiz cristão sentenciar um homem a morte, ou para um soldado cristão matar um inimigo. Sempre pensei assim, desde que eu me tornei cristão, e muito antes da guerra, e continuo pensando assim, mesmo agora que estamos em paz. Não adianta ficar citando, não matarás. Há duas palavras gregas, a palavra comum para matar e a palavra assassinar. E quando Cristo cita esse mandamento, ele usa a palavra para assassinato nos 3 relatos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. E me disseram que existe a mesma distinção no hebraico. Nem todo ato de matar é um assassinato, da mesma forma que nem toda relação sexual é um adultério. Quando os soldados chegaram perguntando a João Batista o que deveriam fazer, ele nunca sugeriu nem de longe que eles deveriam deixar o exército. Cristo também não fez isso quando se encontrou com o capitão romano que eles chamavam de centurião. A ideia do cavaleiro, o cristão armado em defesa de uma boa causa, é um dos grandes conceitos cristãos. A guerra é algo horrendo, e posso até respeitar um pacifista honesto, apesar de achar que ele está redondamente enganado. O que não posso entender é aquela espécie de semipacismo de hoje, que dá às pessoas a ideia de que, diante do dever de lutar, você deveria fazê-lo contrariado e até mesmo envergonhado. É esse sentimento que rouba uma grande quantidade de magníficos jovens cristãos que se alistaram de algo a que tem direito, algo que é o acompanhamento natural da coragem, um tipo de regozijo e engajamento total. Muitas vezes me peguei pensando como teria sido se, na época em que servi na Primeira Guerra Mundial, eu e algum jovem alemão matássemos um ao outro ao mesmo tempo e nos encontrássemos logo depois da morte. Não consigo imaginar que algum de nós sentiria um pingo de ressentimento ou qualquer constrangimento. Penso que teríamos, na verdade, caído no riso juntos. Imagino que alguém pudesse levantar a seguinte objeção: bem, se me permitem condenar os atos do inimigo, puni-lo e matá-lo. Que diferença poderia haver entre a moralidade cristã e a visão comum? Faz toda a diferença. Lembre-se que nós, cristãos, pensamos que as pessoas vivem para sempre, portanto, o que realmente importa são aquelas pequenas marcas ou distorções na parte de dentro, no âmago da alma, que irão transformá-lo, no longo prazo, em uma criatura celestial ou infernal. Podemos até matar, se for necessário, mas não devemos alimentar o ódio ou curti-lo. Podemos até punir, se preciso for, mas não devemos ter prazer nesse ato. Em outras palavras, algo dentro de nós, o ressentimento, o desejo de revanche, deve ser simplesmente aniquilado. Não quero dizer com isso que alguém seja capaz de decidir que jamais vai ter tais sentimentos de novo, pois não é assim que as coisas funcionam. Quero dizer que toda vez que isso vier à tona, no dia a dia, ano após ano, por toda a nossa vida, devemos reprimi-lo. Trata-se de um trabalho árduo, mas que não é impossível. Mesmo se a guerra nos leva a matar e a punir, o nosso dever é sentir com relação ao inimigo mesmo sentimento que teríamos conosco, desejando que ele não fosse mal, esperando que ele possa, nesta vida ou na próxima, ser curado, em suma, desejar-lhe bem. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz que devemos amá-lo, desejando-lhe o bem, não tendo simpatia por ele, nem dizendo que ele é legal quando não é. Admito que isso signifique que devo amar pessoas que não são nada amáveis. Mas, pergunto-me, será que nós mesmos temos algo de amável? Ou nos amamos porque na verdade amamos nosso eu? A intenção de Deus é que amemos todos os eus da mesma forma e pelo mesmo motivo, mas ele já nos deu o resultado certo da conta para depois nos ensinar como ela funciona. Então, resta-nos ir em frente e aplicar a mesma regra aos demais entes humanos. Isso será mais fácil se nos lembrarmos de que é assim que ele nos ama, não por quaisquer qualidades belas ou atrativas que julguemos possuir, mas só porque somos as criaturas dotadas de existência pessoal, pois, na verdade, não há nada em nós digno de amor, criaturas como nós que, na verdade, encontram tanto prazer no ódio, que abrir mão dele é tão difícil quanto se abster da cerveja ou do cigarro. 18. A pena de morte estava em vigor no Reino Unido na época de Lewis. A última execução por enforcamento, antes da prática ser abolida, foi em 1964. N.I. C.A.P. Muito bem! Nós vamos até aqui na leitura hoje. Como é que ficou para vocês? Conte aí. Como é que ficou as suas reflexões? Tragam as suas observações, suas indagações, suas perguntas, se tiver. Elaine se mandou, né? Estava aqui, mas se mandou. Estou aqui. Não, Eliane. Ah, Eliane. Faz tempo que ela saiu. E aí, queridos? Vandiane, Lúcia Solange, Elaine, Vera Lúcia, Juramar! Como é que ficou? O que ficou latejando aí para vocês? Jorre um pouco para esse pobre mortal aqui.
É interessante como ele fala do casamento, e ele deixa bem específico como ele não foi casado, e as opiniões dele. Não casem, continuem sendo amantes. E como tratar isso em diferentes... a humanidade, né? Eu estou lascado, eu estou no fogo do inferno, porque eu me separei, né? Eu também estou no fogo do inferno. Você está indo para o fogo, você ainda pode reverter esse lugar. Sim, Vandiane. Não vai falar nada, Vandiane, vai ficar quietinha? Traga a sua palavra, Vandiane. Lembre, dom da palavra, falado e escrita. Você ainda está no meio do caminho, Elaine. Você ainda pode reverter isso aí, hein? Em nome do Senhor. Hoje foi assim a minha segunda experiência, muito com o áudio nessa velocidade. Então, ontem eu fiquei meio que perdida. Hoje eu já consegui me conectar e eu já consegui ter uma compreensão legível meu cérebro já foi. Eu fiquei só me observando o meu comportamento frente a esse novo ambiente, né? Então, assim, foi bem interessante quando ele fala das emoções, do querer. Naquela parte, eu quero ser piloto. Só que quando eu me deparo nesse contexto, eu identifico que eu não quero. Então, essa parte assim, é uma confusão, né? Das emoções. Foi bem interessante. Legal. Muito bom. Você colocou duas coisas aí bem legais. Bem legais. Essa sua... seu relato, né? Muita gente não dá conta. Vem o primeiro dia, fica assim, como você escreveu ontem, e não volta o segundo dia. E é isso, é uma questão de costume mesmo. Muito bom. Verinha, algo, Vera Lúcia? Eu achei interessante essa questão que ele trabalha o cristianismo com a psicanálise e leva a linguagem, né? Ele traz a linguagem que Deus não julga ninguém pela sua matéria-prima, pelo que é. E aí ele entra nesse caminho, eu achei bastante interessante de ouvir, né? Esse aspecto do cristianismo, né? Gostei. É isso que eu relevo nesse momento, além de tudo que já falaram. Muito bom. Legal. É importante trazer um pouco a fala. Elaine, você quer falar mais alguma coisa além do fogo do inferno? Está caminhando para lá, hein? Não, só estou pensando aqui. Pensando. Fica tranquilo que Nova Zelândia também tem internet. A gente continua se vendo. Só vai ser à noite que você vai ter que se conectar com a gente. Tá tudo bem. Luiz, só falar uma coisa. Não sou eu, Marcelo também. Isso, Marcela. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa leitura acelerada. Isso me faz me perder um pouco. Eu acho que, para mim, tem que ser um pouquinho mais lento, porque aí eu estou acompanhando a leitura. Aí, quando eu estou na primeira frase, ele já está terminando a página. É complicado, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Talvez eu precise ir acompanhando, não sei se é assim, e com o tempo eu vou conseguir, né, entender. Não sei. Essa é uma experiência nova para mim, então eu tenho a absorção é diferente, Vera Lúcia. É isso que precisa compreender. A absorção de quando a gente está lendo, focado, grifando, parando,
meditando sobre aquilo, buscando referências, é uma, né? E o que acontece aí? Você ficou a cachorrinha, ficou doida aqui. O que foi? O que é? Hã? Aprender leitura de cachorro. Ai, gente, esse avô está... Eu cobri ela, vocês não estão entendendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha o que eu fiz nela, olha como é que ela está ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, só tá a carinha dela. Tá vendo? Não tô vendo nada, não. Ela tá na manta ali, ó. Só tá a carinha dela lá, ó. Tá toda enrolada. Tudo enrolado, no friozinho lá. Uai, tá frio aí? Que Tá. delícia. Tá friozinho. Então, essa leitura que a gente faz, ela não permite isso. O que acontece nessa leitura é que você pega o contexto da história. Você entende isso? Está falando o quê? Está falando a respeito do casamento. O que do casamento? Isso aqui. Está falando do pecado, isso daqui. Está falando da moral, assim, castidade, isso. Então, ele dá um aspecto geral da história, né? Não algo que você vai parar, meditar, essa coisa toda. Agora, o que acontece é que, se você não ler assim, você vai ler esse livro? Está sem som, né? Se você o quê? Eu não entendi a pergunta. Eu tô lendo devagar depois. Tudo bem. A leitura e depois eu Tudo leio. bem, mas se não tivesse aqui conosco, a pessoa leria esse livro? Não. Essa é a grande questão, entendeu? Então, é melhor ler assim e pegar o contexto geral. De repente, se é um livro que me agrada muito, eu vou reler de uma forma mais lenta, pausada, de repente 10 páginas por dia, em 20 dias. Porque é isso. Se tem 200 páginas no livro, eu leio 10 páginas por dia, são 20 dias. Agora, eu não paro e leio. A pessoa não para e lê, cara, entendeu? Ela não tem esse ritmo. Então, o que está proporcionando aqui é a pessoa criar esse ritmo. E não me engane, as pessoas acham que me enganam, de que se elas não estão aqui, depois elas assistem. Não assistem. Não lê A mesmo. maioria não assiste, não escuta, se enrola no dia e assim por diante. Então é isso, entendeu, Lúcia? A sugestão é que você abra o PDF e acompanhe o áudio do vídeo aqui com o PDF aberto e vai acompanhando. Essa é uma possibilidade, mas o incômodo dela não é esse só. O incômodo dela é não conseguir meditar sobre o assunto dessa velocidade. Esse eu estou acompanhando, mas eu não consigo, que é muito rápido, né? Então, não dá para raciocinar sobre, né? Enfim, é o que eu estou dizendo, você vai absorver. E isso é uma questão de foco também, entende? Porque é esse lugar. A hipocrisia. Deixa eu ver o que é hipocrisia. Aí já puxa para o outro lugar, eu já me perco, já vou, já era a história. Se eu estou lendo com essa dinâmica, cara, é assim, eu tenho que estar focado. Hipocrisia, falando isso aqui, pai, eu vou absorvendo, e está tudo bem. Confia. Né? Por isso que eu dou essas paradas, porque uma hora depois de um tempo, eu sinto que, eu sei, né? Não é que eu sinto, que as pessoas vão se perdendo, então eu paro para retomar o foco. Fala alguma coisa, respira. Isso é legal. E essa atitude pode ser da procrastinação, a pessoa que procrastina e ela vai perdendo, né? Falta de foco, né? Perde o foco. Tá? Tá entendendo. Ok, queridos. Então, um beijo na aula de vocês. A gente se vê amanhã. T4, turma 4, hoje à noite. Sutilização do quinto portal da disciplina. Tá bom? Um beijo. Se você não é da turma 4 nem da turma 5, a gente se vê amanhã no Liderança 514. Falaremos sobre Cronos.
esse tempo cronológico, a liderança do tempo cronológico. Nós vamos falar amanhã de manhã, tá bom? Um beijo para vocês. Lindo dia. Valeu.